Seja muito bem-vindo a mais um podcast, nosso terceiro episódio hoje. Hoje eu tô com a Babi novamente, porque é o nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre autoconfiança, pelo menos esse vai ser o nosso tema principal, inicial, mas é principal também, vamos associar outras coisas também, que foi um tema do da última ascensão, que você falou pouco, mas e o pessoal queria mais, né? Por isso que a gente veio gravar. Sim. A gente entregar mais conteúdo. Autoconfiança, você mencionou que desde pequena você sempre foi autoconfiante, né? E desde da época do balé, certo? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Caramba. Mas... Tá. E falar como é que por que é importante você desenvolver isso desde de pequeno e ter esse apoio dos seus pais, das pessoas próximas a você. Essa do balé ninguém sabia, né? Agora eu vou ter que me explicar, porque não é a minha autoimagem fazer balé, né? Então vamos lá. Quando eu era criança, minha mãe me colocou no balé. Só que eu queria jogar futebol. E, enfim, o meu pai já jogava futebol, e aí eu comecei a fazer futebol e também balé, porque a minha mãe queria que eu fizesse um esporte mais, né, feminino. Sim. E aí eu comecei a fazer, só que eu não era boa. Eu sou bem desengonçada dançando, na verdade, e eu não gosto. Mas, por que você conectou, né? Porque tem uma história que eu conto, que o Douglas conta, na verdade, que ele gosta de falar que eu fiz balé. Enfim, de que eu tive uma apresentação, e uma apresentação, assim, para várias pessoas assistirem de dança, de balé. Só que no final da apresentação, todo mundo saiu e eu fiquei no palco. E aí eu comecei a dar várias estrelinhas no palco. E aí todo mundo batendo palma, todo mundo, né, tipo... linda! E aí isso remete ao fato de que mesmo eu fazendo algo que eu não era muito boa, eu estava fazendo e eu estava fazendo tranquila. Eu era pequena, né? Eu acho que esse é o guideline, esse é o gancho que o Doug sempre fala. Mas essa conexão de autoconfiança, principalmente autoconfiança na infância, né? Crianças autoconfiantes, é um assunto que, inclusive, eu introduzi lá na Ascensão, que foi um baque, assim. Porque a forma como a criança ela é educada influencia diretamente na autoconfiança dela. Na autoconfiança dela não apenas como criança, como também no processo de crescimento, adolescência e adulto. Porque, exemplo, se você tem o seu filho, você sempre fala... não faz assim não, porque você é muito ruim, porque você não sabe fazer. Então, a conexão da autoconfiança com a infância, quando a criança já cresce autoconfiante, quando ela é criada e educada num ambiente onde as pessoas incentivam ela a fazer as coisas, é muito diferente. Ou seja, um adulto que tem muita insegurança provavelmente tem certos traumas de quando ele era criança. Exemplo, quando a gente está educando um filho, uma filha, e a gente sempre fica, não faz isso não que vai ficar muito ruim, deixa que a mamãe faz, você não sabe fazer, você ainda é muito pequeno, inconscientemente, a gente está o quê? Falando para aquela criança que ela não é capaz de fazer aquilo. E aí, muitas vezes, nessa afobação e nessa ansiedade de já fazer alguma coisa, deixar pronta, não, deixa que a mamãe faz, você não deixa a criança se desenvolver. Só que, inconscientemente, você está dizendo para ela que ela não é capaz de fazer aquilo. Então, uma frase que é muito comum, o Noah, que é o nome do meu filho, o Noah é muito pequenininho, não sabe fazer não, deixa que a mamãe faz. A gente não incentiva a criança a fazer. Então, algo muito importante que a gente precisa se colocar nessa posição de prestar atenção para não tomar certas atitudes que vão vir a ser desfavoráveis no futuro a criança está tentando fazer, então você incentiva ela. Vai, Noah, você consegue, a mamãe está aqui. Vamos, você consegue. Então, agora é muito comum, porque eu pergunto para ele, Noah, você quer ajuda? Aí ele, não, o Noah consegue, o Noah sabe fazer. Então, assim, ele não quer ajuda, quer fazer tudo sozinho. Quer botar cueca sozinho, quer botar a blusa sozinho, quer construir tudo sozinho. E quando ele não consegue, ele fica puto. Aí já tem também o processo de construção. Noah, você não conseguiu. Quando você não conseguir, você tenta de novo. Você tenta, até o Noah conseguir. Então, ele fica, agora o Noah conseguiu. Então, esse é um processo que a gente tem que fazer. Por quê? A criança cresce, aí vira adolescente, aí já entra também naquele todo aquele environment, todo aquele ambiente do colégio. E aí tem o quê? Panelinhas. E aí você já entra nesse ambiente onde, se você não é uma pessoa que tem confiança, você vai ser muito frágil em relação a tudo, sabe? Então, o processo de você educar uma criança, incentivando ela a fazer as coisas, deixando ela fazer as coisas sozinha, isso vai influenciar diretamente em como ela vai crescer, num adulto confiante, num adolescente confiante. Uma outra coisa também que auxiliou muito para que eu fosse uma pessoa mais autoconfiante agora, né, adulta, e sempre tivesse tido essa certa confiança, foi o fato de praticar esporte. Então, assim, eu fazia balé, ok, mas eu sempre gostei de jogar futebol. Então, o futebol é competição, né? É competitivo. Você tem que
ganhar. Então, quando você está num ambiente competitivo, você precisa ter esse senso de confiança, senão, você vai jogar mal e você não vai conseguir se desenvolver. Então, fiz futebol, já fiz natação, meu pai e minha mãe me colocavam em vários esportes para que eu me desenvolvesse. Também sempre fiz teatro. Então, quando eu estou fazendo teatro, a gente está o quê? No palco. Então, a gente tem que falar. A gente tem que passar por cima da vergonha, do que as pessoas vão pensar se eu fizer esse papel. Então, assim, todos os ambientes que eu frequentei quando eu era criança, tanto o fato de eu praticar esporte, quanto o fato de eu fazer teatro, quanto o fato de eu ter tido, de fato, uma educação que foi muito motivadora, muito mais motivadora do que repressora. Ah, não, deixa que a gente faz. Ou, você não consegue fazer nada direito. Essas palavras de afirmação, que a gente até deu uma lapidada no último podcast, são muito importantes para a criança, sabe? Para que a gente motive ela a crescer num ambiente onde ela se sinta confortável para tentar fazer as coisas. Porque, na verdade, o que é a falta de confiança? É a insegurança, é o medo do julgamento, o medo de dar errado. Mas se você nunca tentou fazer as coisas darem certo quando você era criança, como é que quando você crescer, você vai ter coragem para empreender, por exemplo? Como é que você vai ter coragem para entrar num relacionamento pela primeira vez? Porque tudo é um problema para você, tudo é uma insegurança porque você reflete com as situações que você passou anteriormente, sabe? Sim, mas como é que tu acha que dá para também você acabar não se iludindo que tu é bom em uma coisa que você não é tão bom assim, principalmente quando você é pequeno, assim, quando você está crescendo e você acaba... Que eu vejo muita criança, principalmente, ou adolescente, assim, falando que parece que vem com essa tá tentando se camuflar atrás de uma autoconfiança que não é real, assim. E ela fala, eu sou muito boa jogando bola, e ela não é boa jogando bola. Como é que você não se ilude ao ponto de você, em algum momento, se frustrar, sabe? Fazendo algo que você, no fundo, não é tão bom assim, mas você está se convencendo que é. Que também pode você acabar se tornando bom com muito treino, né? Mas, tipo, como que você acha que a pessoa, ela não ao invés de não desenvolver essa autoconfiança, não acabar desenvolvendo essa positividade tóxica, assim, nesse sentido de positivo, tá tudo muito... Não, eu sei, não é a não é positividade tóxica, tá? Mas essa falsa ilusão de que ela é realmente boa naquilo. Isso. Tá. Primeiro ponto. A gente está falando de criança. Então, criança, eu não acho que exista isso de ser falso bom. Porque a criança está se desenvolvendo. Sim. Então, a gente nunca pode chegar para uma criança, por exemplo, eu não era boa no balé. E eu sei que eu não era boa, mas a minha mãe nunca chegou para mim e falou, pô, Bárbara, você dança malzão, hein? Você é uma merda dançando. Minha mãe nunca falou isso. Só que a importância de você ter um coach, não é um coach, só o coach, life coach que eu faço agora, é um coach mesmo que a gente sabe que em inglês é um treinador, é uma pessoa que mentora você. Então, a minha mãe me colocou no balé, quando eu era criança. Beleza, tentei fazer, viu que, no meio da dança de balé eu estava fazendo estrelinha, ou seja, não era para eu estar naquele ambiente. Depois dessa apresentação, que foi muito engraçada, eu vou ver se eu acho essa fita, inclusive, a minha mãe me tirou do balé. Então, é a importância de você ter pais conscientes também, né? Porque a minha mãe sabia que eu não era bom, então ela simplesmente aceitou que eu ia fazer futebol. Eu fazia futebol e balé. Depois desse acontecimento no balé, eu comecei a fazer só futebol. Então, os pais terem essa inteligência emocional também, de ver que, se o filho não é bom em alguma coisa, vamos colocar ele em outra pra gente ir descobrindo. Isso é algo que meu avô sempre fala. Bota o nome no futebol, bota o nome na natação, bota o nome na capoeira, pra gente ver o que ele mais gosta de fazer, ver quais são as habilidades dele. Então, assim, nunca é desperdiçado você colocar uma criança para praticar um esporte. Nunca é desperdiçado você colocar a criança para colocar alguma coisa, para fazer alguma coisa relacionada à arte, por exemplo. Tocar um instrumento, fazer um canto. Então, no quesito da criança, eu não acredito que a gente tenha muito que se preocupar com, a criança não é boa, porque ela tá literalmente se desenvolvendo, sabe? Agora, quando é adolescente, precisa de mais ainda essa consciência dos pais, sabe? Pra entender que, cara, meu filho não é bom jogando futebol. É melhor colocar ele num vôlei, ou melhor colocar ele numa natação. Por quê? Porte físico, personalidade, gosto mesmo da criança, sabe? Que vai crescendo e vai se desenvolvendo para a adolescência. Então, acho que esse é o ponto principal. A gente tem adolescente, sim, que tem essa falsa confiança, ou que tem essa falsa ilusão de que eles são bons em alguma coisa, mas é porque tudo é construído na infância. Tudo é construído na forma como você é educado, na forma como os seus pais tratam você, inspiram você e na forma como você vai começar a se ver. Porque na adolescência, você não depende 100% dos pais igual na infância. Por exemplo, se o Noah quiser
ir pra natação sozinho, ele não vai. Eu que vou ter que levar ele. Mas na adolescência você já tem um pouco mais dessa autorresponsabilidade. Mas aí que tá também. Se você sempre foi uma criança muito dependente, ao mesmo tempo que a gente tem que inspirar, a gente tem que fazer a criança ser dependente, e isso tá completamente ligado à autoconfiança também. Às vezes a galera acha que quanto mais você faz pela pessoa, né? Assim, quando você é pai e mãe, quanto mais você faz pela pessoa, mais você tá ajudando a criança. E às vezes não. Quanto mais você deixa ela fazer as coisas sozinha, mais ela se desenvolve. E quanto mais ela se desenvolve, mais autoconfiança ela tem. Então, isso é um ponto muito importante pra gente se atentar. Não é pra gente fazer tudo pra criança, é pra gente ir ensinando ela a fazer ao mesmo passo que a gente vai motivando ela. Então, a adolescência é muito um reflexo da nossa infância, sabe? Então, eu sempre fui colocada em locais que eu não necessariamente era boa, mas eu me desenvolvi, como, por exemplo, no balé, mas eu saí dele, eu não fiquei a minha infância inteira fazendo balé, isso é mérito dos meus pais que tiveram essa consciência e me colocaram para continuar fazendo algo que eu era boa. Então, com o decorrer da minha adolescência, eu só fui entrando e me permitindo fazer coisas que eu era boa. Então, por exemplo, entrei no teatro, comecei a fazer audiovisual, eu já, inclusive, fiz um musical que eu tinha que dançar. Aí também tem esse lance da falsa ilusão que você falou. Eu dancei, né? Uhum. E eu saí falando, vocês viram? Dancei muito bem e tal. Aí a minha mãe, dançou, sim. Tipo assim, eu não tinha dançado bem. Só que pra mim, eu tinha dançado muito bem, comparado que, eu atuo muito melhor do que eu danço, sabe? Então, tem que ter esse certo cuidado, mas eu não acho que uma autoconfiança exacerbada, uma autoconfiança pra mais, principalmente quando você é criança e adolescente, é algo ruim. Porque a maioria das crianças e adolescentes tem o quê? A confiança que foi reprimida. Então, quando você é muito autoconfiante, você consegue diminuir um pouco para não ser tão rude, para você ir desenvolvendo a humildade. Mas quando você é muito inseguro, é bem mais difícil de você desenvolver a autoconfiança, sabe? No teatro, eles sempre falam, fala mais alto, que aí a gente ajusta o tom. Não fica falando baixo, porque fica muito mais difícil de você ser compreendido assim. Então, quanto mais você tiver, melhor, porque depois é só alinhar. Agora, quando você não tem nenhuma, aí você reflete isso para os seus relacionamentos, reflete isso na escola, reflete isso até mesmo na relação que você tem com a sua família, sabe? Porque tudo é criado de maneira inconsciente. Então, agora que eu sou mãe, e eu li diversos livros sobre, de fato, essa criação respeitosa, mas ao mesmo tempo uma criação consciente, que a gente entende o quanto, de fato, a infância tem muito impacto em todas as áreas da nossa vida quando a gente cresce. Literalmente, assim, todas. Mas acredito que seja isso. Respondi. Eu acho que é mais positivo do que negativo você ter esse excesso de autoconfiança, principalmente começando a desenvolver desde pequeno. Com certeza. Porque em algum momento, talvez, você vai ficando mais velho, você vai tendo mais consciência das suas habilidades, você vai se tocando que às vezes você não é tão bom assim, mas no final de tudo o saldo é positivo, né? Até pra você... Sim. Ver que não é bom, mas você já entrar com a mentalidade de que, eu vou ficar bom nessa parada aqui, ou não também. Eu descobri que eu não sou tão bom assim. Certo? É, porque quando a gente não é muito... É porque quando a gente... Você acha que tem algum lado negativo? Quando ela é... Sabe a linha dos valores? Sim. Que eu já falei, a linha dos valores é assim, né? Tem... Por exemplo, a humildade é antagônica à autoconfiança. Não é que um seja melhor que o outro. Apenas são valores antagônicos. Exemplo, a empatia e a individualidade. Não é que um é melhor que o outro. São só, novamente, valores antagônicos que precisam se complementar. Então, não existe a possibilidade de uma pessoa ser só autoconfiante, assim como não é muito legal ela ser só humilde. Porque quando você é muito autoconfiante, só autoconfiante, e você tem zero humildade, por exemplo, você tem dificuldade de reconhecer os próprios erros. Você normalmente se coloca acima das outras pessoas. Assim como quando você é muito humilde, você é feito de bobo. Você normalmente tem tendência a ser mais inseguro. Então, a linha dos valores, ela tem que ser equilibrada. Você sempre vai ter um valor mais em evidência do que o outro. Isso é fato. Mas você não pode ter só um tipo de valor. Então, qual seria o lado negativo da autoconfiança? Quando você não balança ela e você tem, por exemplo, 99 de autoconfiança e 1 de humildade. É legal você ter o quê? 80, sabe? Se a autoconfiança já é algo muito natural em você, se já é algo muito presente em você, você precisa desenvolver a humildade para que você tenha esse equilíbrio. Mas uma autoconfiança em quantidade não é algo ruim, se você sabe balançar, sabe? Uma coisa muito interessante que no inglês fica muito mais fácil da gente reconhecer uma pessoa verdadeiramente autoconfiante e uma pessoa que esconde as inseguranças dela numa falsa autoconfiança é aquela frase I am the best e I am better than. O I am the best, você não está se comparando com ninguém, você simplesmente se considera o melhor.
I'm the best, eu sou o melhor. Independente de quem você seja, do que você faça, eu sou o melhor. Mas aí tem a frase I'm better than. Better than já é uma comparação direta com alguém ou alguma coisa. Então você tem essa necessidade de se reafirmar melhor do que os outros. Então a verdadeira autoconfiança é quando você se sente o melhor. Não necessariamente quando você se compara e você se acha melhor do que os outros. Faz sentido pra você isso? Sim, é mais interno, né? Exatamente. A verdadeira autoconfiança é interna. Você não precisa ficar autoafirmando, Sim. externalizando, né? Você acha que uma pessoa muito ingênua, ela é falta de... Ela pode associar com falta de autoconfiança também? A ingenuidade? Tipo, com inocência. Não sei, de alguma forma você constrói esse... Como é que eu posso formular isso de uma forma melhor? É porque, às vezes, eu acho que a autoconfiança ela não é antagonista só à humildade. Ah, não, tem várias várias ramificações. várias Antagônicas, sim. A ingenuidade, eu não sei se tem uma conexão direta. Porque Eu parei pra porque pensar essa pessoa nisso. ingênua ela é uma pessoa que testou poucas coisas assim também ao longo da vida. Assim. Ela foi se protegendo demais, talvez tenha a ver com essa criação dos pais super protetores, entendeu? Então, tipo, ela não desenvolveu muito essa autoconfiança e independência. Por outro lado, ela foi ficando se protegendo mais e, de certa forma, se tornando mais ingênua em relação ao mundo, assim. Acho que... Veio algo aqui na minha cabeça sobre a ingenuidade, né? Que eu consigo conectar. Por mais que seja de uma maneira não necessariamente direta, eu consigo conectar. Exemplo, uma pessoa que acha que competição é ruim. Sim. Sabe? Então, tem uma certa ingenuidade nisso. Ao meu ver, quando você estava falando, eu parei para pensar. Que tem muita gente que entra... eu vou entrar nesse campeonato para testar. Mas existe uma narrativa enfraquecendo isso, né? Falando que as pessoas não têm que competir. Tá cada vez menos competitivo as coisas, assim, inclusive. E é por isso que cada vez mais... Nossa, eu ia falar um... Pode falar, alguma coisa a gente corta. E é por isso que as pessoas estão cada vez mais na merda, são cada vez mais medíocres, são cada vez piores no trabalho, porque não tem competição. A pessoa não compete. Sim. Sabe? Não compete. Não é você competir ativamente com as outras pessoas, mas majoritariamente com você mesmo. Só que uma competição com você mesmo é às vezes mais difícil do que quando você compete com uma outra pessoa. Porque quando você compete com você mesmo, a linha de chegada não chega nunca. Você tá sempre tendo que se lapidar, sempre tendo que se melhorar, sempre tendo que se superar. Então, assim, essa ideia de que não deve existir competição é uma narrativa de pessoas fracas, que se sentem incomodadas, ou se sentem atacadas, ou se sentem principalmente pressionadas pela pressão social, pela pressão das pessoas, pela pressão da família. Isso é sempre sobre ela. Porque a competição, ela existe. Não existe também a gente ficar se podando ou então se escondendo de algo que simplesmente acontece. A competição está aí. O livre mercado, o mercado de trabalho está aí. A competição existe. Você precisa ser muito bom no que você faz para você ter espaço. Mas se você não tem esse senso de competição, como é que você vai desenvolver o fato de você ser muito bom? Se está tudo sempre tranquilo para você, você não compete, você não entra para ganhar. Tem muita essa narrativa, né? Ai, eu tô entrando nesse campeonato aqui para testar, para me... Eu não sei nem qual é essa frase. Eu nunca falei essa porra dessa frase, eu tô entrando só pra ver qual é. Nunca falei isso, não existe isso, gente. Eu vou entrar pra ganhar, porra. É o pensamento de que isso também é o quê? O medo do fracasso. Então, muitas vezes, essa narrativa de eu não gosto da competição, a gente não tem que competir, é a insegurança, é o medo do fracasso. Porque quando você chega e fala, eu vou ganhar, você tá criando um compromisso com você mesmo. O que as pessoas não entendem é que se você entra pra ganhar e você não ganha, isso não é um fracasso, não é um problema, entende? É muito melhor você entrar pra ganhar e perder, mas sabendo que você deu o seu melhor pra ganhar, do que você entrar já falando, eu só tô entrando aqui pra testar, pra ver qual vai ser. É uma experiência. Lembrei. É uma experiência. Eu tô entrando pela experiência. Que entrando pela experiência, cara. Não existe. O que você acha disso? Porque pra mim não faz o menor sentido. Eu vou tentar fazer igual essa palavra, tentar. Tentar o caralho, não vai tentar nada, você vai fazer. Então, essa falsa ilusão de que você vai tentar, de que você vai entrar pela experiência, nada mais é do que o medo do fracasso. O medo de você assumir uma responsabilidade que você vai dar o seu melhor e você vai entrar pra ganhar essa porra. É isso. Então, pra mim, você tá refletindo as suas inseguranças numa palavra, refletindo na sociedade. Por que isso? Por que aquilo? Porque me fazem ser desse jeito. Não, é assim que funciona. Ou você entra no jogo, ou você perde. Tem uma frase em inglês que eu gosto muito, que é Life is a game, play to win. A vida é um jogo, então jogue para ganhar.
Não tem como você mudar as regras do jogo 100%. Você consegue burlar, que é o que a gente faz. Mas mudar 100% as regras do jogo, cara, não. A competição existe, sabe? Então, lide com esse fato, deal with it and play for it. Em inglês faz muito mais sentido. O inglês tem um motivacional nas palavras, já tudo rima. É muito bom. Então, lide com isso e vá, sabe? Deal with it and do it. Só faça. O Caio Carneiro fala muito disso, né? Se for entrar, entra pra rachar. Já viu ele falando isso? Não. Ele falou Mas é isso. A mãe dele falava muito isso pra ele, que falou que mudou completamente a mentalidade dele. Porque ele começou... Ele percebeu que ele estava começando a tirar notas... Ele percebeu que ele não precisava tirar nota alta para passar na escola. E aí ele começou a se encaixar na média, assim. Tirava 6, 7, sei lá. Porque ele, cara, por que eu vou me esforçar para tirar 10 sendo que eu passo... Se com 7 eu passo. Sendo que eu passo de ano do mesmo jeito com 6, 7. Aí teve alguma coisa que aconteceu na escola, a mãe dele foi chamar na escola e tirou nota ruim, alguma coisa assim. Aí ele falou isso para ela e ela falou assim para ele: Caio, se for para entrar em qualquer coisa, entra para rachar. É pra dar a sua melhor versão, independente do que seja. É isso. Mas aí, tá vendo? Foi uma mãe que fez isso. Então, tá vendo a importância de você ter uma educação consciente? Cara, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Uma parada que meu avô sempre me falava também. Por isso que eu tenho toda a minha mentalidade, eu falo que é natural. Mas é porque tem muito a ver com a minha personalidade, ao mesmo passo que tem muito a ver com a minha criação. Porque eu já competi muito, assim, jogo de escola, jogo de clube. E meu avô falava, cara, você não tá entrando por experiência. Você tá entrando pra ganhar. Meu avô sempre me falava isso. Não existe essa. Aí depois ele falava, mas se você perder... saiba que você deu o seu melhor. Não entra pela experiência. Ele sempre falava isso. Então, cara, ecoa, sabe, as coisas. Fica muito ecoado. Porque quando a gente é criança, a gente está literalmente construindo a nossa visão de mundo. Construindo a forma como a gente vê o mundo. Cara, o Noah, ele vai ser uma máquina, entendeu? De tudo. Porque ele está construindo a mente dele num ambiente que é muito, muito motivador, muito impulsionador, muito saudável, muito, muito diferente, sabe? Então, assim... Não tem 100% a ver com autoconfiança, mas a gente foi pra praia esses dias e aí a gente levou coisa pra ele comer. Aí, levei milho, tomate, aí ele comeu amendoim. O que mais que a gente levou? Aí suco de laranja e... enfim, essas coisas. Aí ele foi brincar com os amigos, aí tem vários amigos, né, na praia e tudo mais. Aí tinha uma barraca que os pais perguntaram pra mim se podiam oferecer. E aí ofereceram fandangos. Perguntaram pra mim, eu falei, não, ele não come. Aí depois o wafer, não precisa não. Aí depois Coca-Cola, a família tava com uma garrafa de Coca-Cola na barraca. E, sei lá, umas 20 garrafinhas de cerveja na areia. Então, como você acha que as crianças vão crescer? Sabe? Então, tem que ter muito essa responsabilidade consciente quando a gente é pai, porque influencia pra caralho. Então, assim, o Douglas até falou, mas ninguém leva tomate pra praia. Eu falei, cara, mas aí leva o quê? Wafer e Coca-Cola? Então, foi muito normalizado. Ao invés de você levar o tomatinho cereja, pra mim é muito natural. Assim, aí eu parei pra pensar, imagina o que as professoras não devem achar quando eu chego com um lanche e é tomate e milho. Eu falei, gente, tá maltratando essa criança. Essa criança come tomate e milho. Mas aí ontem mesmo, na janta, eu falei, não, você quer milho? Aí ele quer. Aí eu botei o milho ali. Milho! Tipo assim, cara, é muito doido. Porque a gente faz a criança, sabe? Então não existe essa narrativa de, meu filho não come saudável. Aí nem a pessoa come saudável. A pessoa não come saudável, sabe? Hipocrisia me irrita demais. É muita hipocrisia, e não só hipocrisia. Você está terceirizando a responsabilidade de comer bem para uma criança que acabou de vir ao mundo. A responsabilidade é sua, sabe? É você que tem que fazer a criança comer bem. Não é você empurrar a comida, mas se desde sempre você desse o exemplo, ou se você pelo menos, a partir de agora, assistir esse podcast, vou dar o exemplo, as coisas vão mudar. O Noah nem sabe o que é Coca-Cola. Ele nunca viu uma garrafa de Coca-Cola. Ele não sabe o que é. Ele não bebe, sabe? Por exemplo, o biscoito recheado, ele nunca comeu na vida. Nunca comeu. Ele não sabe o que é isso. Nunca comeu na vida. Então, quando alguém oferecer, não vai fazer a menor diferença pra ele. Ele não vai querer. Mas se você sempre come essas coisinhas, aí alguém vai te oferecer na rua, você sabe que é bom, você, né, correlaciona e você vai e come. Porque ofereceram fandangos, ofereceram wafer, ele nem esbanjou vontade de comer, sabe? Porque não faz parte da realidade dele, não faz parte do que ele come. Ele é vegano desde que ele nasceu também. Você vai oferecer carne pra ele, vai ficar... Ele não quer. Então, a gente precisa aprender a construir crianças confiantes. Porque o que a nossa geração, principalmente, essa geração que está vindo, ela é muito insegura. Tem muita... a autoconfiança ela é muito quebrada
Primeiro, o ambiente. Eu tô com muitas palavras em inglês na cabeça. Mas esse environment, esse ambiente digital também. A nossa geração não teve tanto desde o início. Essa geração de agora tá tendo. Desde o início, sempre teve celular. Só que, para você aprender a lidar com as mídias sociais, você tem que ser uma pessoa confiante. Porque muitas pessoas que trabalham com a internet desistem por causa da exposição, por causa da vulnerabilidade, por causa dos haters, né? Então, quando você não tem certeza de quem você é, qualquer comentário de qualquer pessoa vai atingir você. Eu tava até conversando com o Douglas ontem, postei um vídeo, aquele vídeo que eu mandei no grupo. Aí teve um hater, não, mas é uma pessoa aleatória que comentou, que viagem. Aí eu fui responder, viagem mesmo, né, Alex? Queria que as pessoas vivam uma vida melhor. Realmente é uma loucura total. Ele, é que você não entendeu o que eu falei. Eu ri, mas não foi por esse motivo. Desculpa. E é a terceira vez, sabe? Que um hater, uma pessoa aleatória me pede desculpa. Porque eu tenho certeza absoluta de quem eu sou e da mensagem que eu tô passando. Então, se você vem aqui comentar merda, você não vai me atingir. Mas quando você não tem uma autoconfiança suficiente a ponto de você saber quem você é e o que você faz, então qualquer coisinha que faça você duvidar de você mesmo é pretexto para você parar de produzir conteúdo, pretexto para você parar de trabalhar, pretexto para você desativar sua conta. Então, se você não tem autoconfiança, não vai conseguir ter sucesso na internet, porque você está vulnerável, sim. A pessoa não tem o direito, mas ela tem a liberdade. Não tem o direito porque, do ponto de vista ético, não faz sentido você comentar num post de uma pessoa que você não concorda só para minimizar o trabalho dela. Eu vejo nos posts e falo, cara, post idiota, post burro, mas eu não comento nada. A Hannah até fez um vídeo sobre isso ontem. Eu não comento nada, eu vou lá e boto. Não tenho interesse, eu passo direto. Não faz a menor diferença pra mim eu ver um vídeo que eu não concordo e não comentar. Mas as pessoas, como são tão inseguras, elas sentem a necessidade de exacerbar a insegurança delas, querendo diminuir outras pessoas, fazer com que outras pessoas se sintam inseguras também. Esse é o auge da insegurança. Então, uma pessoa verdadeiramente autoconfiante, ela nunca vai perder o tempo dela comentando em post de outra pessoa, porque ela tá muito preocupada com ela. Ela é tão individualista de uma maneira positiva que ela está querendo se melhorar, está querendo focar na autoconfiança dela. Então, o resto que se foda, sabe? Então, isso é um ponto muito importante de trabalhar com a internet. Desenvolva a autoconfiança, senão você vai parar no meio do caminho. Porque as pessoas vão comentar, as pessoas vão julgar. Tem essa minha, Babi, mas o medo do julgamento, né? É uma coisa muito da nossa cabeça. As pessoas não vão julgar, as pessoas vão julgar sim. Cabe a você aprender a lidar com isso. As pessoas ou vão julgar pro bem ou vão julgar pro mal. E o mais foda ainda é que quando você tem tanta certeza do que você faz, do trabalho que você entrega, do seu posicionamento, você transforma a opinião das pessoas através disso. Sabe? Por isso que a autoconfiança, ela não apenas é um dom próprio, que é legal da gente ter, mas também é um dom espiritual, né? O nosso lema, mente blindada, espírito abundante. Quando você tem a mente blindada para os haters, por exemplo, e você tem um espírito abundante, você transforma a visão da pessoa que ela tem de você ou que ela tem do seu trabalho através de quem você é. Então também não adianta você ficar perdendo uma porrada de tempo respondendo hater. Eu não respondo só quando eu tô de bom humor ou quando eu tô zoando. Aí eu vou lá e respondo. Mas é sempre algo muito pontual, sabe? E aí quanto mais você tem certeza de quem você é, você transforma a visão das pessoas sobre você e sobre o seu trabalho de uma maneira natural. Porque a mente blindada faz com que você consiga ter segurança suficiente para ter um espírito abundante a ponto de você exalar a energia da essência de quem você verdadeiramente é, sabe? Como é que você aconselha as pessoas? Caraca. Tá vendo? Pô, eu tava no flow, ainda bem que eu anotei algumas coisas aqui. Como é que você aconselha as pessoas a desenvolverem autoconfiança? Porque a autoconfiança ela é construída através do autoconhecimento também, né? Com certeza. Porque, tipo, beleza, você foi uma pessoa que desde pequeno teve esse privilégio de você ser moldada assim. Mas para quem é mais velho, você acha que é mais difícil, tem uma dificuldade maior para desenvolver isso? Tem um processo um pouco mais demorado, mesmo sendo mais velho, tendo consciência de mundo maior, não sei, como é que começa a quebrar isso? Foi muito pontual isso que você falou. A autoconfiança é desenvolvida a partir do autoconhecimento. Aí, quando você vem e fala que não gosta de coach, vai continuar inseguro. Porque quem é que desenvolve a sua autoconfiança? Uma pessoa que entende de desenvolvimento pessoal. Então, isso é muito pontual. Óbvio, tive meus privilégios, nem gosto muito dessa palavra, mas o privilégio de crescer numa família que sempre me apoiou. Sim. Mas eu sempre fui uma pessoa diferente. Porque da mesma forma que existem pessoas e crianças que têm essa educação mais consciente, não conseguem desenvolver uma autoconfiança a ponto de você ter uma mentalidade muito blindada. Então, a responsabilidade não foi só dos meus pais, do meu avô, minha avó, que sempre me criaram com muita responsabilidade mesmo. Mas a pessoa que eu sempre fui, sabe? Porque o fato de... Eu sempre gostei do motivacional. Então, assim, quando você volta lá em 2015, eu postava uns stories assim, acordou,
vai dar o seu melhor. Então, assim, essa energia da motivação, ela cria, ela constrói a autoconfiança. Porque o que é a insegurança? A insegurança é o medo do julgamento, é o medo do que as pessoas vão pensar, é o medo do fracasso. Isso tudo não tem nada a ver, é antagônico à motivação, à inspiração, à mentalidade, à autoajuda, né? Aí a galera vem e fala, eu não gosto de ler livro de autoajuda. Então você vai continuar sem desenvolver a sua autoconfiança. Com quem você vai aprender a desenvolver uma autoconfiança? Com uma pessoa que tem autoconfiança e vai ensinar você a fazer isso. Quem é que vai ser essa pessoa? Provavelmente uma pessoa que é coach, que é mentor, que faz alguma dessas coisas que desenvolvem o seu desenvolvimento pessoal, que impactam no seu autoconhecimento. Então, para mim, primeiro ponto, a melhor forma de você desenvolver a sua autoconfiança é se permitindo ser vulnerável. Porque a gente só coloca a nossa autoconfiança à prova quando a gente faz algo que a gente, teoricamente, tem medo de fazer. Como é que você vai dizer que você, Daniel, é uma pessoa autoconfiante se você nunca se colocou numa posição onde você deveria ser confiante? Então, isso é muito pontual. Você precisa se colocar em situações onde você tenha que sair da sua zona de conforto para você desenvolver a sua autoconfiança. Então, estou, inclusive, treinando uma mentorada minha agora que tem muito medo de aparecer no Stories, tem muita vergonha, agora já está fazendo vídeo. Tipo assim, há 2 dias ela posta vídeo, né, dela falando. E eu falei, você só vai perder o medo de aparecer no Stories quando você aparecer. E quando você ficar falando para mim que você tem medo, que você é insegura, a sua autoconfiança não vai vir. Você vai saber que você, de fato, está desenvolvendo a sua autoconfiança quando você postar. É isso que vai acontecer, você tem que fazer. Então, a gente fica muito preso também à teoria da autoconfiança. E assim, vai ter o workshop dia 20, a gente vai abordar isso de maneira um pouco mais técnica, mais direcionada. Porque a autoconfiança tem milhares de vertentes. Tem a infância, óbvio. Falei dela porque foi o assunto que você começou. Mas tem a autoimagem, tem a vestimenta, tem o desenvolvimento interno de quem você é, tem a personalidade, tem várias coisas que influenciam. Tem o tipo de autoconfiança, tem uma pessoa que é mais introvertida, porém é muito autoconfiante, ao mesmo passo que tem uma pessoa que é mais extrovertida e é muito autoconfiante. A gente consegue perceber isso aqui na mesa. A minha personalidade é diferente da sua, mas da mesma forma que eu sou autoconfiante, você também é. Só que a minha autoconfiança, ela é demonstrada de maneira diferente da sua. Eu converso isso muito com a Marina também. Ela é uma pessoa bem mais para dentro, mas ela é muito autoconfiante. Da mesma forma que eu sou uma pessoa muito mais para fora e a minha autoconfiança, ela é mais exacerbada, não maior, mas ela é mais visual. Só que quando você tá perto de uma pessoa autoconfiante, você não precisa que ela exacerbe nada. Você consegue perceber pela vibração da pessoa, perceber pela pessoa que ela é. Então, exemplo, eu falo de uma forma diferente da sua, mas dá pra ver que você sabe o que você tá falando, da mesma forma que dá pra ver que eu sei o que eu tô falando. Então, o ponto é, a autoconfiança, ela tem milhares de vertentes. Tem muitos pontos específicos. Por exemplo, a sua vestimenta. Muito pontual. Pra mulher, antes eu era o tipo de pessoa que achava que não precisava ficar me maquiando toda hora, porque não faz diferença. Só que faz diferença, sabe? Eu aparecia pra fazer uma live de inglês com um coque na cabeça. Eu dava o mesmo conteúdo que eu daria se eu tivesse vestido assim. Já fiz live de pijama, enfim. Tudo bem. E a minha autoconfiança era a mesma. Só que qual que é o ponto? De verdade, a minha autoconfiança era a mesma. A pessoa de lá que entrava pra fazer uma live de pijama e a pessoa que tá gravando um podcast com uma roupa legal. Só que qual que é a diferença? A percepção de valor. Porque a autoconfiança não adianta ser só sua. Outro assunto também, que eu tô abordando todos de uma maneira mais generalizada, porque se eu aprofundar, vai ficar 3 horas aqui. Só que não basta você ser autoconfiante. Você tem que mostrar pra outra pessoa que você é autoconfiante. Então, a roupa que você usa influencia diretamente na percepção de valor que a outra pessoa vai ter de você. Então, quando você se veste melhor, a frase do Balbi, né? Quem se veste bem, se sente bem. E quem se sente bem, tem uma percepção de valor e autoconfiança muito maior do que quem não se sente bem, sabe? Mas eu acho que a postura em si, ela é mais dominante nesse sentido do que todo o resto. Tipo, igual que você falou, você fazia live de pijama. Mas a sua conduta, a sua forma de falar fazia que as pessoas batessem o olho e falassem, porra, tá de pijama, talvez, né? Não sei. Mas esquecessem, porque, cara, ela tá mantendo o frame dela ali, sabe? Sim, eu tenho uma aluna que mandou um depoimento, porque eu falei, gente, olha a diferença de quando eu fazia live de inglês e pra agora. Aí eu teve uma amiga minha que também virou minha aluna e falou, cara, mas naquela época você já exalava uma autoconfiança tão grande que não fazia a menor diferença o fato de você estar no coque nos stories. Eu até postei. Sim. E é isso que você falou. Mas tem a linha tênue entre... Não, é que pra quem não é autoconfiante, é importante você se atentar a esses pontos, claro, sim. Entendeu? Mas não é algo que necessariamente é o que vai determinar se você Com é certeza. autoconfiante ou não. Até porque tem uma pessoa que pode ter uma pessoa que se veste super bem, entra numa live e pô, tá a voz treme, com postura... tá nervosa. Exato. Sim. Aí você falou de um ponto aqui sobre você ser... o fato de você ser autoconfiante, extrovertido e introvertido. Eu achei bem legal isso. Até porque quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a perceber, né?
que eu era mais introvertido do que extrovertido, e eu sou extrovertido de formas intencionais, né? Em momentos... Você é extrovertido com 3 pessoas. Eu tô só com as pessoas que eu conheço. Aí você acha que... Eu acabei de pensar nisso quando você estava falando, que a arrogância ela é confundida com pessoas com esse tipo de personalidade, que são confiantes e extrovertidos, né? Ela é muito mais associado Sim. a uma Muito pessoa pontual que isso. é visualmente Confiante. Quer falar disso? Da diferença entre arrogância? Qual é o ponto o que seria arrogante e o que você só é sendo autoconfiante e extrovertido? Você sabe? Foi muito legal isso que você falou. Muito legal. De que as pessoas que são introvertidas mais confiantes não incomodam tanto quanto uma pessoa que é extrovertida e confiante. Incomoda quem? A pessoa que é insegura. A gente sabe, né? Isso acontece várias vezes comigo. A pessoa chega e fala, não, porque eu acho que você tem que ser mais humilde. Uma pessoa que é verdadeiramente autoconfiante, ela não tá nem aí pro outro. Eu nunca cheguei pra ninguém e falei, Daniel, acho que você tava precisando ser um pouquinho mais humilde, porque eu não tô nem aí pra você. Eu tô aí pra mim, teoricamente, sabe? Quando você se importa como a outra pessoa se porta, como ela se comporta, então isso está incomodando você. Mas uma pessoa que é autoconfiante de verdade nunca vai se incomodar pela confiança de outra pessoa, sabe? E aí a gente entra naquele assunto também da supervalorização da humildade. Você tem que demonstrar a todo tempo que você é humilde. Eu, Bárbara, eu sei que eu sou humilde, da minha maneira, mas eu não preciso ficar mostrando isso para as pessoas o tempo inteiro. Teve até uma amiga minha que falou isso. Ela falou, cara, aquilo que a gente já conversou. Você é egocêntrica, dá para ver. Mas você é uma egocêntrica diferente. Por quê? Eu não fico tentando provar para as pessoas o tempo inteiro que eu sou a mulher mais humilde do mundo. Não. Eu sei que eu sou pelo meu pessoal, pelo meu innerly, sabe? Pelo meu interior mesmo. Mas para os outros, eu vou continuar sendo essa mesma pessoa que é confiante, que fala as coisas mesmo e também é muito confundido. Eu sou confiante, eu falo o que eu quero, personalidade forte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso também é você não entender... Personalidade forte é quem é chato pra cacete e fala que, não, minha personalidade com ascendente não sei aonde. Não, você é chata, ela é chata. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas o ponto é, quando você é visualmente confiante, você incomoda a pessoa que não conseguiu masterizar a confiança dela ainda. Você nunca chegou pra mim e falou, eu acho que você tinha que ser mais humilde. Nunca falou isso pra mim. Assim como pessoas que estão confiantes nunca vão falar, porque elas estão in their own frame. Elas estão focadas no frame delas, aquilo que a gente já conversou. Então, por que é considerado como arrogância? Porque sempre que alguém tem uma habilidade que você gostaria de desenvolver e você não tem autoconhecimento suficiente para identificar isso e querer se melhorar, você tenta diminuir a outra pessoa. De onde vem o hater? De onde vem o conceito do hater? Eu vou diminuir essa pessoa aqui porque ela está fazendo algo que eu queria fazer. Ou então, mais ainda... Tem vídeos que eu vejo e acho idiota, acho um posicionamento burro, mas eu não vou me colocar na posição de diminuir alguém, porque eu sei que, na verdade, é sempre sobre mim. Então, sempre que você receber um comentário, receber um hate, saiba que é sempre sobre a pessoa que comentou. Nunca é sobre você. Isso traz uma paz mental pra gente também. Porque se você nunca comentou nenhuma merda no post de alguém, por que você acha que quando comentam no seu é sobre você? Sabe? Então, assim, óbvio que tem uma linha tênue entre pessoas falarem merdas estratosféricas e, enfim, serem julgadas e pessoas que estão fazendo o trabalho delas e estão sendo julgadas por isso. Exemplo, teve um médico que postou sobre coisas que não é legal a gente dar para criança. E tem um monte de comentário. Porque você não é pai, porque você não tem dinheiro, porque é muito difícil, porque isso... É sempre uma perda de tempo desnecessária que a pessoa que está muito preocupada em se melhorar, em se lapidar, em aumentar a sua confiança, ela nunca vai fazer. Então, na verdade, é sempre um reflexo. Quando você chega para alguém e fala, eu acho que você deveria ser mais isso, o problema está em você, porque você está se incomodando com alguém que não é você. Você, com certeza, tem vários pontos para lapidar e você está preocupado com fulaninho que você, no seu ver, não foi humilde. Você não tem mais o que fazer, não? Não. Não tem mais o que fazer, ao invés de ficar... se preocupando com isso, sabe? E aí esse lance do introvertido e extrovertido é muito interessante, porque também tem pessoas introvertidas e confiantes que acham que tem que ser extrovertidas para ser confiante. Aí acaba diminuindo a autoconfiança porque tem-se uma falsa ilusão de que você só é confiante quando você é visualmente confiante. E não. A gente tem o exemplo de 2 personagens muito famosos. Sabia. Que é o Harvey Se você não falasse, eu ia perguntar. Mas... o Harvey e o Thomas, de Peaky Blinders. Perfeito. Os dois exalam autoconfiança. Mas a cada 15 frases do Harvey, o Thomas fala uma, sabe? E os dois são igualmente autoconfiantes. Muito. Assim, é a palavra que reverbera nos dois.
todas as análises de comportamento, de linguagem corporal, sempre são eles dois. As pessoas que a gente pega da série. Só que são completamente diferentes. Personalidades completamente diferentes. O Thomas é muito introvertido e o Harvey é muito mais extrovertido. Tanto que, porra, é o rei do networking, sabe? E se comunica com todo mundo e fala. Ele é um extrovertido sério, né? É que as pessoas acham que extroversão é você ser um palhaço. Perfeito, exatamente. Então, eu crio networking muito rápido. Vou na festa, ponto, fechei um cliente rapidinho, pá. Só que eu não sou a pessoa mais risadinha da Terra. Você vai me ver na rua, vou estar com a cara fechada. Mas se você chegar perto de mim, Mas eu não tenho essa obrigação, não é nem obrigação, essa necessidade de estar o tempo todo em segurança total. Você está preocupado o tempo todo se você não está incomodando alguém. Se alguém está se sentindo mal, porque você não está sorrindo na academia, porque você não está sorrindo na rua. Isso é o quê? O medo de você incomodar. O medo de incomodar o quê? A insegurança. O medo de você não estar agradando também, porque tem que estar sempre agradando todo mundo. Exato. Isso tudo volta o quê? Falta de autoconfiança, porque você vai fazer coisas que não vão agradar as pessoas. Mas se for com um coração bom, se for visando realmente o melhor do próximo e o seu melhor, foda-se a outra pessoa, sabe? Então, é algo muito claro que tem na minha cabeça, porque eu tenho uma profissão que não é tão bem aceita assim. Já imaginou se eu fosse insegura? Tudo ia ser um problema. Ai, meu Deus. Tem como você ser coach sem inseguro? Impossível ser coach sem inseguro, porque o tempo todo as pessoas vão duvidar do seu trabalho, as pessoas vão fazer você se perguntar, vão te questionar. Então, se você não tiver certeza do que você faz, do trabalho que você presta, acabou. Aí você vai ficar o tempo todo se duvidando, né? Ai, meu Deus, será que é verdade o que essa pessoa está falando? Não. Vê, exclui, vê, responde, vê e passa direto, sabe? Mas não pode te afetar, porque quando te afeta, aí é sobre você, sabe? Mas esse lance da confiança introvertida e da confiança extrovertida é muito pontual. E é tudo muito mal interpretado pelas pessoas. Isso foi muito legal também que você falou da pessoa que é extrovertida, que a pessoa acha que você tem que estar sorrindo o tempo inteiro, que você fala com todo mundo, que você é a pessoa super, hiper, ultra, mega mais simpática do mundo. E não é assim que funciona. Eu já caí nessa algumas vezes, que as pessoas chegavam e falavam pra mim, nossa, tem que sorrir mais. Eu não quero. Eu tô quieto na minha, eu tô curtindo também, mas eu não preciso estar falando com todo mundo. Eu gasto muita energia pra fazer isso. Pô, eu tô gastando muita energia estando aqui com você. Só de estar ouvindo você falando essa porra pra mim já tá me incomodando. Mas não significa que eu esteja tímido ou não esteja seguro. É o seu jeito de cada um. E não tem como você também colocar em extremos, né? Existem como se fosse um espectro, né? Da introversão e extroversão. As pessoas são diferentes. E, cara, a gente sempre volta pro autoconhecimento, né? Mas calma aí, você se considera uma pessoa confiante? Sim. Como que você acredita que você tenha desenvolvido isso? Teve impacto na sua criação também ou foi uma junção meio dual? Você foi construindo? Porque as experiências da sua vida também acho que tiveram que fazer você se tornar confiante, né? Pô, tu saiu do país, essas coisas. Ah, não, isso com certeza, sobre independência. Mas a autoconfiança, eu coloco como um marco inicial. Por mais que eu tivesse uma família, uma mãe que sempre me botasse em coisas, eu era bom em esporte, mas eu não tinha essa consciência, que eu nunca fui muito bom, eu era bom, eu conseguia fazer as coisas. E minha mãe sempre incentivava, só que eu era muito ruim na escola, e isso abalava a minha autoconfiança, a minha autoimagem, eu achava que eu era burro. E eu, por achar que ser burro, eu não tinha confiança, eu tinha autoestima baixa. Inclusive, eu ia te perguntar em relação à autoestima e autoconfiança. Mas fala aí. Eu vou puxar e você continua. Porque meu marco inicial dessa construção da autoconfiança, eu digo que foi quando eu entrei na academia. Porque eu era muito magro. Então, eu me sentia muito inseguro comigo mesmo. Por me olhar no espelho e me sentir ruim, mas também porque as pessoas, você tem essa percepção de que as pessoas estão te julgando o tempo inteiro, por mais que não tivesse. Eu nunca sofri bullying por ser muito magro na escola, mas eu achava que a minha autoimagem estaria sendo um motivo de piada para as outras pessoas. Então, quando eu entrei na academia, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a mudar meu corpo, automaticamente eu comecei a me sentir mais autoconfiante. Minha postura foi mudando, colocar uma roupa e ficar melhor quando você se olha no espelho te faz ter esse sentimento também. Então, eu acredito que a autoconfiança esteja 100% relacionado... 100% não, mas é um pilar muito forte. Se não o mais dominante, é a autoestima, né? Só um minuto. Também.
Uma coisa muito pontual que você falou, antes de responder a sua pergunta sobre o colégio. Eu acredito fortemente que o sistema educacional, ele diminui a autoconfiança das pessoas. Porque nós somos julgados como inteligentes ou burros baseado no tipo de nota que a gente tira. E aqui eu vou ser uma autoconfiante arrogante. Eu sempre fui a pessoa que tinha notas ruins, eu repeti de ano. E não tem ninguém da minha turma que ganha mais que eu. Mas o ponto é, cara, um dos meus professores chegou pra mim, um dos coordenadores, e falou, cara, tu não vai ser ninguém na vida, porque tu não estuda. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Mas comigo era mais frequente. Minha mãe já foi chamada no colégio. Minha mãe já foi chamada no colégio várias vezes. Porque sua filha não estuda, porque isso, porque aquilo. Só que eu era muito boa em filosofia, muito boa em sociologia, muito boa, assim, nas matérias de humanas. Eu não estudava, eu era naturalmente boa, eu gostava muito de filosofia. Inclusive, meu professor de filosofia era o único professor que gostava de mim, tá brincando? Mas é verdade, porque eu era muito boa na matéria dele. E nas outras eu sempre era tida como ruim. Mas por quê? Na minha cabeça, não fazia sentido eu ficar estudando o nome de planta. Na minha cabeça, sabe? Decorando porque que planta X, Y, Z é isso e aquilo. Aí, derrubado. Então, na minha cabeça, não fazia tanto sentido assim uma matemática super, hiper, ultra, mega avançada se eu não vou utilizar isso. Enquanto em paralelo, a gente ficar estudando uma matemática super, hiper, ultra, mega avançada, a gente não tem aula de inteligência emocional no colégio. A gente não tem um direcionamento vocacional no colégio. A gente estuda muita matéria que a gente nunca vê na vida, nunca mais vê na vida. E as matérias importantes sobre empreendedorismo, por exemplo. Eu sou empreendedora, nunca fui para a faculdade, nunca quis ir, ativamente nunca quis ir. Só que, paralelamente a isso, no colégio, eu nunca achei que isso fosse uma opção. Eu não sabia nem o que era empreendedorismo. Quando eu comecei a dar aula com 19 anos, eu não sabia que eu era empreendedora. Para mim, eu só estava trabalhando. Nunca ouvi esse termo na escola. Para mim, não existia empreender. Era escola, faculdade. Pronto. Escola, faculdade, aí tu vai ver um concurso público para você alcançar a sua estabilidade. E na minha cabeça, isso nunca fez sentido. Então, eu era a ovelha negra, né, da turma. Inclusive, eu fui votada para ser representante de turma. E o meu professor não deixou, o meu coordenador não deixou. Vocês escolheram a Bárbara para ser representante de turma, porque eu teria que ir nos conselhos de classe. E no conselho de classe, eu não era muito bem falada. E todo mundo sabe, essa história é real. Eu não podia, eu era selecionada para as coisas, o quê? Eu tinha uma inteligência que não necessariamente era linkada com as notas que eu tirava. Era uma inteligência social, uma comunicação muito boa, uma oratória muito boa. Então, assim, é o tipo de inteligência, aquilo que foi a introdução que eu dei na palestra da zona fodástica, das zonas de atuação lá na Ascensão. Tem diversos tipos de inteligência. O sistema educacional brasileiro diz que o único que funciona é a inteligência relacionada às suas notas. E se você for uma pessoa muito boa de humanas, de exatas, você naturalmente vai ser uma pessoa mais bem-sucedida. Ou você é médico, ou você é advogado, ou você é engenheiro. Você não pode ser ator, por exemplo. Porque na época do colégio eu era atriz. E eu não fazia simulado, porque eu tinha ensaio todo sábado. E aí, meu coordenador ficava puto, porque eu não fazia o simulado. Eu falei, cara, eu não vou fazer simulado, eu tô atuando, eu sou atriz. Então, assim, tem-se essa falsa ilusão. Eu era foda, né? Assim, eu não vou me defender também, não. Era complicado. Mas é porque, pra mim, muita coisa não fazia sentido, sabe? Então, esse lance da gente ser muito moldado, da gente ser muito julgado, não julgado no sentido só de julgar que você é burro ou inteligente, mas da gente passar de ou não baseado apenas nas nossas notas, pra mim, não faz o menor sentido, sabe? Exemplo, aqui no Brasil, a gente faz o Enem. Fez o Enem, tirou nota alta, ok, passou por uma faculdade pública. Lá nos Estados Unidos, é muito diferente. Eu lembro que quando eu estava aplicando para fora, eu tinha que escrever quais foram os últimos 5 livros que eu li na aplicação. Aí eu fiquei pensando naquela época, cara, que diferença faz a pessoa saber os últimos 5 livros que eu li? Eu tinha 19 anos, então 18, 19. Então eu realmente não sabia que isso era importante. Porque aqui no Brasil, ler livro... A gente não é ensinado a ler livro. A gente só fica lendo o livro do colégio lá, de Dom Casmurro, ao invés de ler um livro de inteligência emocional. Acho que a média do brasileiro é 2 livros por ano, alguma coisa assim, né? 2 livros por ano. Então, assim, quando eu fiz a aplicação para fora, eu tinha que botar os livros que eu li, eu tinha que escrever várias redações, eu tinha que escrever sobre mim mesma, tinha que escrever quais eram as minhas habilidades, eu tinha que colocar se eu faço algum esporte, se eu tenho algum tipo de habilidade em artes. Então, era uma parada muito dimensional. Não era só a nota que eu tirava. Então, muitas vezes, se você não tira uma nota muito boa nos SATs, por exemplo, mas você é um puta atleta, você passa para uma Ivy League, porque eles valorizam habilidades diferentes. Você pode
pode ser valorizado como ator, você pode ser como artista, você pode ser valorizado como atleta, você pode ser valorizado como, um cabeça. Mas você é valorizado pela inteligência que você tem. Tanto que aqui o esporte ele não é valorizado, a arte não é valorizada, pelo menos não tanto quanto lá. Então, muitos atores que moram no Brasil querem ir para fora. Assim como muitos atletas querem jogar em times de fora. Por quê? Porque aqui nada é reconhecido. Porque o nível de consciência do brasileiro ele é muito baixo. E é por isso que o brasileiro não gosta de coach. Você morou lá fora, você sabe. Eu já tive um cliente lá de fora, então eu também sei. Lá fora, nos Estados Unidos, é básico você ser uma pessoa de alta performance e ter um coach. Não existe você não ter um coach. Você tem que ter. Porque a inteligência emocional ela é uma linha de desenvolvimento eterna. Então você sempre vai estar se desenvolvendo. Você tem desde a escola também. Na escola tem os coaches. Na quinta série, tá jogando basquete, tem um cara ali sendo seu coach. Literalmente, não só o treinador técnico, tem um coach motivacional, sabe? Todos os times, as pessoas que são artistas, então é algo, é base. Então, essa ideia de que, o coach que tem esse sentido pejorativo, é só no Brasil. Agora compara. Vê quem que é melhor, os Estados Unidos ou o Brasil. Os Estados Unidos deixa o Brasil no sapato. Aí a gente reclama nas Olimpíadas, porque o esporte não é valorizado. Por que o esporte não é valorizado? Porque o nível de consciência do brasileiro é baixo. E quem é o brasileiro? É a gente. Então, essa responsabilidade também é nossa, né? A partir do momento que a gente se coloca nessa caixa de que eu não gosto de livro de autoajuda, eu não gosto de coach. Então, você está querendo não se desenvolver. Você está escolhendo ativamente não se desenvolver. Então, essa responsabilidade também é nossa, sabe? Então, é muito claro para mim, assim, muito claro a diferença de mentalidade de alguns países para o Brasil, sabe? Então, é base. É base. Só como a gente passa para a faculdade já diz muita coisa sobre o Brasil e os Estados Unidos. Onde você é visto com as suas habilidades de uma forma panorâmica e aqui fez o Enem, passou. Independente de qualquer coisa. Fez, passou. A escola, ela te afunila só para isso, né? Para você fazer o Enem. E passar na faculdade para eles terem mais... uma nota maior nos índices. E nos índices para eles terem mais pessoas estudando na escola e ganharem mais dinheiro. É só em volta disso que funciona no Brasil, né? Sim. Não em desenvolver o humano que está ali. E tem-se também uma falsa ilusão, né? Só para complementar o que você falou. Que muita gente pergunta, não só para mim, mas para várias pessoas. Mas você tem formação para estar falando isso? Isso aí já me dá um negócio também. Como se você ter... Eu sempre discuto alguém na internet. Eu sempre perco tempo com um idiota discutindo. Não. Mas, sim. Você tem formação para estar falando sobre isso? Aí você pega uma pessoa que tem formação, um doutorado, mestrado, caralho, a quatro, e fala mais merda do que uma pessoa que não tem formação, mas estudou de verdade por vias muito confiáveis sobre o assunto, sabe? Então, muita gente chega pra mim com um tom de eu vou machucar ela. Você tem formação? Eu falo não e nem quero ter. Eu escolhi não ter. Você acredita que eu não tenho, não quero ter e não terei? Formação, assim, né, de faculdade. Porque, pra mim, Bárbara Dolbit, eu não quero, eu não preciso, sabe? Na minha área de atuação. Então, se você quer ser médico, você tem que ter um certificado. É básico, assim, óbvio. Mas eu não preciso e eu não quero ter. Então, muitas vezes, por exemplo, se você é um empreendedor nato, você não precisa fazer faculdade de administração. Você pode simplesmente só ser empreendedor, sabe? Então, tem-se também isso de que tudo você tem que ter uma formação. Tudo você tem que estudar. Não é que não é pra você estudar. Eu estudo pra caralho. Mas assim, eu estudo, leio livro, faço curso de acordo com pessoas que eu vejo que têm resultado. Porque também tem muito isso. Às vezes você vai aprender na faculdade com uma pessoa que não tem resultado. A pessoa tá ali dando aula, o Douglas até me contou isso, que teve um professor, sei lá, que um aluno que era professor e estava fazendo a faculdade, estava fazendo a faculdade de estatística, sabia mais que o professor. Ok, não tem problema. Mas, assim, o Alan também já falou sobre isso. Que na faculdade ele ficava o tempo todo discutindo com os professores porque ele sabia mais que os professores. Então, como é que você vai aprender com uma pessoa que você sabe mais? Ao meu ver, não tem como. Por isso que é aquele lance de você sempre ser o mais idiota na mesa. Você senta com gente que sabe mais que você para você aprender. Se você está num ambiente que está mais reprimindo a sua criatividade, mais reprimindo o seu conhecimento do que expandindo, então você não vai aprender nunca. Então, essa narrativa do mas você tem um diploma? É muito baseada naquilo de que a gente está sempre terceirizando o nosso conhecimento. Independente se a pessoa tem resultado. Se a pessoa transforma a vida de várias pessoas, se a pessoa faz com que as pessoas tenham mais saúde, tenham mais felicidade, tenham mais gratidão. Bárbara, mas você tem um diploma? Eu sempre chego, vai nos meus destaques.
Aí você vai ver o meu diploma. Porque pra mim isso é muito básico, sabe? E até mesmo pessoas que precisam de um certificado. Você não tem que fechar com o nutricionista só porque ele tem certificado. Você tem que ver os resultados dele. Você tem que ver o estilo de vida que ele tem. Você tem que ver se ele próprio faz dieta. Não é simplesmente só um certificado que dita se um profissional é bom ou ruim. Até porque no colégio você pode tirar nota boa colando, assim como na faculdade. Então, independente se você tem informação ou não, você tem que sempre fechar com um profissional que, gera resultado. Porque os resultados falam a verdade. Então, se você vê uma pessoa que está gerando resultado, isso já precisa aumentar o seu nível de percepção de valor sobre ela. Porque ela já transformou a vida das pessoas. E o segundo, como que é ela em relação ao que ela fala. Porque para mim isso é muito básico, assim. Você tem que viver o que você prega. Senão, você não sabe na pele o que é isso, sabe? Então, quando eu chego e falo, se você é empreendedor, você tem que arriscar tudo mesmo. Tem que investir todo o seu dinheiro e acreditar que vai voltar. É porque eu já fiz isso. Então... Algumas vezes. Semana passada. Literalmente, né, na Ascensão. Mas um dos meus clientes, que inclusive é o meu cliente lá dos Estados Unidos, ele, antes de começar a nossa sessão de coaching, ele perguntou, você é mãe? Aí eu falei, sou. Ele perguntou, você é casada? Eu falei, sou. Aí ele, beleza, então agora eu posso começar o meu acompanhamento com você. Porque senão eu ia falar pra você das minhas dores, do que eu passo, e você não ia entender na pele o que é. Cara, mas isso é uma mentalidade que você tem que desenvolver. Aqui não existe isso. As pessoas, elas não entendem essa parada do... Em nenhum momento ele perguntou, quando ele entrou na consultoria, Bárbara, você tem formação? Não, ele perguntou se eu era mãe e se eu era casada. Foram essas as perguntas que ele fez. Depois disso eu fiquei meio, caralho. Pô, ele sabe... Ele é muito... Mas ele é entende, foda. entendeu? Ele entende como é que funcionam as coisas, pô. Sim. O brasileiro tem uma mentalidade muito acadêmica, né? E, tipo, não dá pra culpar também. É a forma que foi construído o negócio. Não dá pra culpar, mas dá pra gente querer sair dela. Claro, hoje em dia existem pessoas falando sobre isso, mas eu entendo a motivação da pessoa pensar dessa forma, entendeu? O conhecimento, ele tá no mundo, se ligou? O Perini falou isso uma vez e a parada é verdade, cara. Você pode passar a vida inteira estudando alguma coisa. A gente não vai ter 1% do conhecimento do que existe no universo. Você pode viver infinitas experiências e vai morrer sem ter vivido 10% do que o mundo tem para oferecer. Ele, inclusive, não tem formação. Pois é. Ele é militar, foda. Inclusive. É ex-militar, né? Sim. Cara, tu falou duas coisas interessantes que eu quero associar com um vídeo. Não sei se você já chegou a ver um trecho que que você falou de sentar na mesa e ser o mais idiota, né? Se colocar nessa posição de aluno para você continuar crescendo. Isso é ser humilde. Tá vendo como eu sou? E eu não preciso estar falando que eu sou? É porque a Luana Carolina, ela postou um trecho, tá ligado, né? Sei. Eu queria ver que você... Se faz sentido, assim, pra mim, eu entendi o que ela quis dizer, mas ao mesmo tempo eu não sei se faz tanto sentido assim. Sim. Parece meio controverso, tipo, quanto mais longe você vai chegando, mais em mesas que você vai sentando, onde as pessoas são mais fodas, assim, tem mais resultado, alguma coisa tipo, você vai vendo que você é menos... Você não é tão inteligente assim quanto você achava que era, você não é tão bom quanto você achava que era. De alguma forma, isso pode afetar a sua autoconfiança, nesse sentido de você, eu não vou me expor aqui muito para não falar, porque é para as pessoas verem que eu sei menos ou algo do tipo. Isso é o ego. Como assim? Isso é o ego, porque quando você tem medo de falar alguma coisa e as pessoas pensarem, acho que a Bárbara não sabe tanto, você tá novamente com medo de se colocar vulnerável e alguém chegar para você e falar, Babi, não concordo com isso que você falou. As pessoas têm medo do confronto, mas o confronto ele é necessário. Então, assim, a gente várias vezes já conversou, principalmente quando vem espiritualidade, que aí eu já fico um pouco menos solta, porque é um assunto muito sério para mim. Então, assim, a gente já confrontou várias vezes, mas o confronto, ele é algo necessário. Se você não é capaz de sustentar o seu argumento, quando você tá com pessoas que são mais inteligentes ou menos inteligentes que você, ou que acham que o seu trabalho é uma merda, ou que acham que o seu trabalho funciona, independente de quem seja, se você não é capaz de sustentar o seu argumento, então você não acredita nele. Então, se você tá numa mesa com pessoas que são muito, sei lá, muito mais fodas que você, ganham muito mais dinheiro que você, mas você tem certeza de que se você colocar uma opinião ali ou colocar uma experiência vai agregar, isso na verdade é o quê? A humildade de você estar falando numa mesa que as pessoas têm mais conhecimento que você. 2, a falta do ego, porque o ego tá na gente sempre, mas é utilizar o ego da maneira certa, de que, mas eles vão me julgar como se eu fosse uma fracassada ou como se eu fosse pior do que eles. Então, por que eu falei que é o ego? Porque quando você tem medo de ser julgado pelas pessoas ou colocado para baixo, isso é o ego não querendo que você seja vulnerável, não querendo que você fracasse. Então, muitas vezes, a falta da autoconfiança vem
do ego muito forte. Porque a autoconfiança ela é você chegar e falar, eu vou fazer essa porra e eu vou ganhar. Mas você não tá garantindo que você vai ganhar. Você tá tendo a mentalidade de que você vai ganhar. Só que quando você é uma pessoa muito egocêntrica negativamente, você é um intocável. O Daniel não pode perder. O Daniel não pode sentar numa mesa onde todo mundo é mais inteligente e falar uma merda. Você não se coloca nessa posição de, pô, verdade, falei algo que realmente fez muito sentido pra mim, mas você falou aí que com argumentos plausíveis e válidos de que não é o que eu pensei. Beleza, aprendi. Então, esse lance de você se colocar numa mesa onde as pessoas são muito mais inteligentes e você ser cada vez menos confiante, pra mim, isso é o ego. É o seu ego falando isso. Eu prefiro ser menos confiante para que eu seja visto como mais humilde do que eu chegue e fale algo que eu realmente acredito faz muito sentido pra mim, confronte ali com a pessoa e ela pode mudar a opinião dela assim como eu posso mudar. Então, muita gente fala sobre pessoas confiantes não serem humildes, mas, na verdade, as pessoas confiantes, elas são humildes, porque elas são mais vulneráveis. Elas são vulneráveis ao erro. Porque uma pessoa que é insegura, ela não vai fazer as coisas com tanta facilidade quanto uma pessoa que é confiante, mas isso também tem a ver com ego, porque a pessoa que é muito insegura tem muito medo de fracassar. E o que é o medo do fracasso? O medo do fracasso não é nosso. O medo do fracasso é sempre o ego. É sempre a forma como os outros ou a gente vai ver a gente. Então, quando você chega, você entra numa reunião e você fala, eu vou fechar esse cliente, você está usando o seu ego da maneira certa, você está usando o seu ego confiante, não o seu ego inseguro, que na verdade é um ego muito mais forte. Então, o ego da insegurança, ele é muito mais forte do que o ego da confiança, porque na confiança você se torna vulnerável para ir lá e fazer independente das circunstâncias. Mas quando o seu ego é muito forte, é tão forte a ponto de fazer você ser inseguro, isso na verdade é você mascarando o seu medo de errar. Pode acabar aqui. Cara, não, faz sentido. Pô. Ela disse que na verdade ela disse que quanto mais ela foi crescendo, menos confiante ela foi ficando. Ela era muito mais confiante quando ela começou do que ela é hoje, sendo que hoje ela tem muito mais resultado. Mas eu acho que faz muito sentido o que você falou, sobre o medo de, pô, agora que eu tô num patamar, ela se colocou que ela tá em certo patamar, sim, agora cada vez menos eu posso errar, cada vez menos eu posso ser vulnerável. Faz sentido isso. Ouviu, né, Luana? Quer sentar aqui pra bater um bate-papo com a gente? Ela não vai ver nunca isso. Pra mim, faz muito sentido. Por isso que as pessoas falam, ai, você é muito egocêntrica, você tem um ego muito forte. Eu tenho, mas o meu ego, ele funciona de uma forma diferente. Ele me eleva a patamares que o seu ego fortinho aí, inseguro, não ia levar. Então, aprende a usar o ego da maneira certa. Porque ele, independente de qualquer coisa, vai estar na gente. Esse negócio de matar o ego é a maior burrice que já falaram. Ele está presente na gente e vai estar sempre. Aprender a controlar, né? Tem que aprender a usar ele. Quanto mais você evolui, mais eu acho que eu já ouvi algumas pessoas, inclusive o Flávio Augusto, né, falando sobre associando a humildade com o crescimento, né? Quanto mais você cresce, mais você aprende, mais você sabe que você não sabe, mais você sabe que existem pessoas melhores que você, ou que têm mais conhecimento, não necessariamente melhor em habilidade, mas tem mais conhecimento. E você ser humilde nesse sentido é se colocar nessa posição de ser vulnerável, né? Faz totalmente sentido isso. Faz muito sentido. Eu vi tipo, não é fugindo do assunto, mas o exemplo. O Kaká falou numa entrevista que quando ele foi para a seleção brasileira, ele era o mais novo, ele tinha medo. Porque, tipo, os caras, Ronaldinho, esses caras todos eram os caras da seleção. E ele falou que o que mudou na cabeça dele, a mentalidade, foi muito importante ele chegar cedo na seleção, foi que ele viu que os caras erravam. Eles não tinham medo de errar. Ele falou que chegou no treino, viu o Ronaldo, o fenômeno que era o melhor do mundo, errando um monte de coisa. Ele falou e não abalando ele, entendeu? Ele errava e continuava tentando acertar. Fez com que ele mudasse essa mentalidade de, pô, eu posso errar, entendeu? Se os caras que são melhores do mundo estão errando, eu posso errar. Tem tudo a ver com isso, com você se colocar nessa posição de vulnerabilidade. Exatamente. E tirar você dessa posição de perfeição que não existe. A perfeição, o perfeccionismo, nada mais é do que uma procrastinação mascarada. Entendeu? Desenvolve. Volta para esse mesmo assunto que a gente está falando. Quando você chega e fala para mim que você é muito perfeccionista, então você não vai postar um vídeo, você tá com medo do que as pessoas vão pensar, porque o seu vídeo não é tão profissional, porque o Daniel não pode postar um vídeo amador, porque o Daniel, ele é o mais foda de todos, ele não pode se permitir postar um vídeo que esteja mais ou menos bom.
Isso é o ego. Isso foi algo que eu aprendi também com o Leozinho, o meu primeiro sócio do Bits English. Ele editou meu primeiro vídeo e eu achei que tava ruim. Óbvio, do Leozinho é editor e muito menos eu era editora. Então tava uma merda. Como assim, na real, tava uma merda. E ele falou, cara, Babi, a gente tem que postar. Com o tempo a gente melhora, com o tempo a gente terceiriza. Mas a gente tem que postar esse vídeo. E eu, cara, Léo, não quero postar. E eu ficava falando pra mim e pra ele que era porque eu era muito perfeccionista. Porque, na verdade, eu queria um vídeo perfeito. Sendo que isso é o quê? É você adiando a sua ação porque você tem medo do que as pessoas vão pensar. Ou porque você mesma tem medo do que você tá pensando de você, sabe? Então, quando ele falou, quando você postar esse vídeo, você vai ver que é bem mais leve, é muito menos um bicho de 7 cabeças do que você pensa. Aí eu falei, tá bom, posta essa merda. Depois que ele postou, tirou um peso, sabe? Então, eu aprendi muito com o Léo esse lance do perfeccionismo, principalmente no mercado digital. Que a gente tem que ser o melhor, a gente tem que postar o melhor vídeo, com a melhor edição, com o melhor design, com o melhor tudo. Realmente, tem que ter a melhor vida que a gente pode ter. Igual foi o vídeo que eu soltei ontem. Mas a melhor vida que você pode ter não vai ser o seu estágio 1, vai ser o seu estágio 100. Então, para você ter um vídeo muito foda editado, você antes tem que ter postado o primeiro. Porque do primeiro vem a experiência, do primeiro vem os insights, do primeiro vem o dinheiro que vai permitir você terceirizar para um editor foda, sabe? Então, o perfeccionismo nada mais é do que o ego, novamente, não querendo que você seja nunca um iniciante, não querendo nunca que você faça algo que realmente seja mais ou menos. Só que, na verdade, isso é a linha natural da vida. Você ir fazendo coisas, mesmo que você já tenha nascido com um dom, você não vai fazer melhor do que quando você tiver há 1 ano fazendo isso, sabe? Então, é sempre o ego. O perfeccionismo é a procrastinação, e a procrastinação vem também do ego, desse medo de ser vulnerável, desse medo de não fazer o melhor, desse medo de as pessoas julgarem. Então, é sempre o ego sendo usado da maneira errada. Por isso que o meu ego é diferente. É diferente. Ele funciona diferente. Vou até anotar aqui, seja vulnerável. Vou lembrar mais disso. Cara... O que a gente vai fazer amanhã? Que? Vou lembrar amanhã disso? Não, lembrar sempre disso. Amanhã... vulnerável. Cara... Igual o podcast, pô. Não, eu ia falar disso agora. Cara, a gente em nenhum momento a gente questionou, pô, não sei fazer isso. Beleza, a gente não sabe, realmente. E aí a gente vai tentar fazer. E a gente vai fazer mesmo assim. Do mesmo jeito. E a gente viu que, na verdade, nem era difícil. Mas eu confesso que eu achei que era mais fácil. Porque... Que era a próxima pergunta que eu ia fazer pra você agora. Cara, porque eu consumo muito podcast, né? Então, tipo, você acaba se visualizando lá, fazendo, respondendo algumas perguntas. Aí vem aquela parte também do ego de falar, pô, mano, eu responderia melhor que o cara tá falando. E não, provavelmente não responderia. Nunca estive lá, nunca estive nesse ambiente. Então, a primeira vez, nosso primeiro podcast, por exemplo, foi desafiador nesse sentido. A gente foi completamente despreparado, né? Hoje a gente tá trazendo, pra quem não sabe, tem gente que acha que foi scriptado, sabia? Os nossos primeiros podcasts, nossos primeiros 2 podcasts. Eu ouvi isso, falando, não, você nunca roteirizou? Eu falei, não, a gente sentou e começou a falar. Falou, sério? Mas é uma percepção de talvez de uma pessoa que não consome podcast. Nossa. E aí eu ia falar, até onde a referência atrapalha? Você ter referência. Porque, tipo, ao mesmo tempo que você tem a referência de que... você tem a referência do que é bom, você tem que ter essa mentalidade que você vai fazer e não vai chegar naquela referência de cara. Naquele ponto que você supõe que seja a perfeição. Até onde você consegue conduzir, você colocar em prática algo sem que a sua referência do que é muito bom, daquilo que você está consumindo, vai atrapalhar você nessa de você julgar o seu resultado, sei lá. Entendeu minha pergunta? Sim. O ser humano só tem problema... Ou então o ser humano só se incomodaria... Não, peraí. Essa pergunta de incomodar não, de atrapalhar. A referência só atrapalha o ser humano porque o ser humano não vive no presente. É esse problema da gente não conseguir viver que a gente está num processo de desenvolvimento. Sim. Então, é sempre o problema com a mente. Por isso que não existe, não tem como você não querer desenvolver a sua mente, sabe? Você não ter uma pessoa que vai ajudar você a desenvolver a sua mente. Porque o que ter referência não tem o menor problema. A minha, inclusive, tem uns problemas. Às vezes o Douglas chega pra mim e fala, cara, eu acho que a sua referência tá muito alta. Tipo, eu quero com o meu primeiro carro, eu quero que seja de 5,5 milhões agora. Porque eu vi um carro e falei, eu acho que é isso que eu quero. Então, esse lance da comparação também... Não comparação, mas da minha inspiração... Mas da minha inspiração ser sempre a maior de todas. Tipo assim, eu tenho que ser a maior, a melhor em tudo. Não do que ninguém, mas eu, na minha própria visão. Então... Isso foi só um exemplo de brincadeira, mas a referência nunca deveria ser um problema se
a gente fosse capaz de entender que a vida é feita de processos. Então, a nossa referência está lá na frente, mas a gente está no processo de seguir por um caminho até chegar àquela referência. Então, não é perigoso a gente ter referência, é perigoso a gente não ter a mente presente. Esse é o perigo, da gente não entender que a gente está passando por um processo para chegar naquele resultado. Então, assim, é o que a gente sempre conversa. Na minha cabeça, no campo quântico, eu já atingi toda a realidade que eu quero viver. Realidade profissional, realidade financeira, realidade de impacto na vida das pessoas, realidade espiritual, já alcancei a iluminação. No campo quântico, eu já consegui tudo isso. Mas eu entendo que é um presente. Cara, a vida é um presente. Então, literalmente, você tá presente para viver cada etapa é maravilhoso. Então, eu tenho muito aqui Jesus como referência, Buda, os mestres espirituais são minhas referências de elevar cada vez mais para me tornar uma pessoa mais espiritualizada. Mas eu entendo que eu também tenho um presente, que eles também já passaram por isso. E agora eu tô tendo esse presente de viver a vida, de evoluir, de errar, de acertar. Volta pro ego. A gente não conseguir viver no momento presente, a gente sempre tá preocupado, ou com o passado ou com o futuro. Sempre o medo do erro, sempre o medo do julgamento, sempre uma tensão. Você tá sempre em posição de defesa. Então, essa falta de leveza na vida também vem do quê? Novamente, do ego, da insegurança. Por isso que a autoconfiança, ela interfere em tudo. Ela interfere na forma como você se vê, na forma como você vê o outro, nos seus relacionamentos, na sua espiritualidade, no seu trabalho. Como é que você vai ser uma pessoa que gera muito resultado se você não tem autoconfiança? Como é que você vai chegar numa reunião de fechamento e você não vai ter autoconfiança para fechar? Como é que você vai entrar num relacionamento saudável se você está sempre inseguro se a outra pessoa está com outra? Então, a autoconfiança, ela influencia em todos os pilares da sua vida, basicamente isso. Por isso que não viver no momento presente também é a falta de autoconfiança e é a insegurança de você estar sempre pensando no passado ou sempre pensando no futuro. Sempre está acontecendo alguma coisa que você não pode se permitir viver o momento presente 100%. Como estar presente 100%? Pô! Como você faz esse exercício de, tipo... Porque você projetar o futuro é você saber para onde você está indo. Mas como é que você não fica ansiosa? Pô, isso foi um processo bem longo para mim. Agora eu consegui masterizar um pouco, mas eu acho que é um processo... Foi bem difícil. É um exercício constante, né? Constante. Eu lembro que em 2022, eu cheguei pra Marina no restaurante e falei: cara, eu tô muito puta porque eu ainda não tô milionária. Eu falei, cara, eu tô muito puta. Tipo assim, eu não tô brincando. Eu falei, sério. Eu falei, cara, eu tô insatisfeita, eu tô puta porque eu sei que eu tenho toda a capacidade, eu sou muito boa no que eu faço. Por que não tem 10 milhões de reais na minha conta ainda? Eu falei isso pra ela em 2022. Aí a Marina é coach também, né? Mas ela é uma coach mais zen. Ela é mais yin, é um negócio mais assim... A coach mais da montanha. A coach da montanha. A Marina é a coach da montanha. Eu sou a coach do corporativo, entendeu? E aí, cara, não vou nem conseguir falar o que ela falou, mas foi essa conversa que mudou a minha vida. Então, tá vendo a importância da gente ter um mentor? Pode ser um coach mesmo, pode ser um amigo, pode ser... aquela pessoa que sabe mais sobre aquele assunto do que você. E eu sempre vi a Marina muito plena. Assim, muito no momento presente mesmo, sabe? E eu falei, cara, me ajuda, pelo amor de Deus. E aí ela falou pra mim coisas que é aquilo. Porra, eu não vou lembrar. Eu não vou conseguir falar exatamente o que ela falou. Mas depois dessa conversa, mudou tudo. Você lembra da mensagem principal dela? Cara, foi aquela parada que eu falo na consultoria. Nas consultorias individuais. Eu entro na chamada, eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei, eu não scripto nada, eu não fico... Você vai me falar e eu vou te responder, porque é o meu dom. Eu nasci e eu vim na vida para isso. Você vai me falar, eu vou te responder exatamente o que você precisa ouvir. Agora, se eu vou replicar isso para a próxima pessoa, provavelmente não, porque não é exatamente desse jeito que ela tem que ouvir. Então, eu chego no podcast, eu não sei. Você não me fala as perguntas que você vai fazer, eu chego aqui e eu respondo. Então, para mim, é uma parada muito do... Eu não preciso replicar para você o que a Marina me falou. Mas se você entrar numa consultoria para mim e perguntar, e eu vou te responder o que eu faço para ver no momento presente. Mas estou falando que foi essa conversa com ela que ela não me falou teoricamente, assim, na prática, tudo que eu precisava fazer para viver no momento presente. Mas ela mudou a minha vibração. Então, eu digo que é isso que eu faço com o coaching. Eu não fico te passando só conhecimento técnico. Por isso que o evento presencial ele é tão potente, porque eu mudo a sua vibração. É isso que eu faço. Eu mudo a sua vibração a ponto de você conseguir atingir o resultado que você quer. É isso que eu faço. Foi isso que ela fez comigo. Ela mudou a minha vibração para eu ser uma pessoa que consegue viver mais no momento presente com sucesso, através das palavras dela, através dessa conversa muito profunda que a gente teve. Tipo, tava no meio de uma festa, a cena de filme, gente pra caralho, todo mundo conversando, e eu e Marina ali falando de momento presente. Sim. Parecia que não tinha ninguém, era só a gente. Depois desse dia, eu falei... A minha palavra de 2023 vai ser presença. E a minha palavra de 2023 foi presença. E foi um desafio, assim, mesmo. Eu considero que eu consigo viver muito mais no momento presente desde 2 meses atrás.
É quando eu considero mesmo que eu consigo viver. Porque, por causa dos livros que eu leio, das experiências que eu vivencio e da mentalidade que eu tenho. Então, um livro que mudou muito a minha forma de ver mesmo a vida, de conseguir ver a vida como um presente. Vou falar agora coisas práticas para você conseguir viver mais o momento presente. Foi o livro O Poder do Agora, mas que eu li quando eu estava grávida, que me ajudou muito naquele momento a conseguir entender e controlar um pouco mais a minha mente, assim como o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Mas o livro que ativamente fala desse assunto de momento presente é o livro do Osho, que é Aprendendo a Silenciar a Mente. Eu li esse livro 2 vezes. Sempre que eu leio, eu tenho muito mais facilidade de ver no momento presente, porque eu absorvo o conteúdo de uma forma prática. Ele fala de uma maneira que eu consigo colocar em prática. Então, para mim, ler livro é uma forma muito, muito boa de você conseguir viver no momento presente se você escolher livros que falem ativamente sobre isso. Porque o que é você viver no momento presente? É você ignorar as interferências da mente. É isso. Ignorar as interferências da mente. Para você ser capaz de ignorar as interferências da mente, você tem que aprender a usar a sua mente. Você tem que aprender não a controlar os seus pensamentos, que também é uma ilusão. A nossa mente, ela tem vida própria. Então, o pensamento vai vir de qualquer jeito. O que você tem que aprender a fazer é a controlar a sua resposta aos pensamentos. Então, a meditação, muita gente fala que é a ausência de pensamento. Não é. A meditação é a ausência de resposta aos pensamentos que estão vindo. Porque você vai estar meditando e vai vir, nossa, o que eu vou almoçar hoje? Estou com uma fome da porra. O que é a meditação? É o pensamento vir e você não responder. Acho que eu vou comer lá naquele restaurante que eu gosto. Isso é interferência da mente. Isso é você não conseguindo controlar a sua mente ainda. Então, a melhor forma de você conseguir viver no momento presente é eliminando as interferências da mente. Como que a gente elimina as interferências da mente com a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia? A quantidade de rede social que a gente tem, de estímulo que a gente tem. Primeiro passo prático, ler livros que falem sobre a mente. Como que você consegue usar a sua mente da melhor maneira? Você ter um coach, você aprender de fato com uma pessoa que tem o domínio da mente. Agora a gente vai entrar num assunto muito polêmico, mas que para mim não tem nada de polêmico, é só a verdade. Como é que você vai contratar um coach? Como é que você vai contratar um psicólogo? Como é que você vai contratar um nutricionista se ele não vive o que ele prega? Como é que você vai me contratar para te ajudar a viver no momento presente se eu não consigo fazer isso? Como é que você vai me contratar para te ajudar a encontrar a sua zona fodástica se eu não vivo na minha zona fodástica? Como é que você vai contratar um psicólogo que tem problemas mentais, que não consegue controlar a ansiedade dele e vive imerso nos problemas? Como que você vai fazer isso? Não tem como. Inclusive, eu li isso no livro do Osho, que ele fala do livro do ego. Ele fala, a terapia é muito importante quando você faz ela da maneira certa. Como é que você vai contratar um nutricionista que não faz dieta? Como é que você vai contratar um personal que não treina? É a mesma coisa. Então, não tem nada de polêmico disso. Você tem que encontrar uma pessoa que vive o que ela prega. Então, assim... Inclusive, isso foi algo real que eu tive a humildade de fazer pela primeira vez na vida, tô brincando, mas que eu tive a humildade de, numa consulta, inclusive com esse cara pica dos Estados Unidos, que eu fui coach dele, ele falou, cara, eu tenho um problema que eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir porque eu fico o tempo todo pensando no meu negócio. Eu acordo no meio da noite e tenho uma ideia. Aí eu levanto e escrevo a minha ideia. Só que o tempo todo ele tem ideia. Ele falou, cara, você consegue me ajudar? Eu falei, não, porque acontece a mesma coisa comigo. Eu contei isso pra ele. É real. Eu tive a humildade de falar, eu ajudei ele no relacionamento dele, ajudei ele nos hábitos dele, ajudei ele na mentalidade dele, tudo. Mas essa pergunta específica eu nunca esqueci. Eu falei, cara, eu não consigo te ajudar. Eu vou te falar o que eu faço para minimizar o fato de eu querer acordar toda noite porque eu tive uma ideia de negócio. Mas isso é um assunto que eu, Bárbara, não consegui dominar na minha vida. E eu não vou conseguir ensinar para você algo que eu não vivo. Então, para mim, isso é muito claro. Hoje, eu consigo ensinar as pessoas a lidarem com a mente, a dominar a mente, a usar a mente a favor delas, porque eu faço isso. Como é que eu vou ser coach, ensinar você a lidar com a sua mente, se eu não vou treinar porque eu tô com preguiça? Ou então, se eu vivo sempre muito ansiosa e tenho crise de ansiedade? Ou se eu não consigo lidar com a pressão? Não faz o menor sentido isso. Como é que você vai contratar um nutricionista que não faz dieta se quando você for falar para ele que você está com dificuldade de seguir, ele vai falar, porra, eu também tenho dificuldade. Como é que você vai pagar uma pessoa para isso? Faz sentido? É difícil de ouvir, mas faz sentido. Então, muita gente fala também do visual, né? Contratar um personal gordo. Eu acho que esse é um ponto que tem até menos influência do que você viver a parada, porque nesse caso influencia diretamente um no outro, né? Mas, por exemplo, visual. Como é que você vai contratar uma pessoa que se veste muito mal, sendo que, na verdade, essa pessoa fala de moda? Enfim, eu acredito que é
pior ainda quando você não vivencia a parada, sabe? Quando você não vive o que você prega de fato. Então, por exemplo, essa parada de você contratar um psicólogo ou você contratar um nutricionista que não vive, é porque ele não vai conseguir ajudar você, ele não vai saber como é passar por isso, sabe? Então, como que você vai contratar um mentor de negócios que, ao meu ver, nunca quebrou ou nunca passou por nenhum tipo de dificuldade? Então, existem profissionais, empreendedores que começaram do zero, passaram por todo esse perrengue e agora conseguiram prosperar. Então, se você está vivendo essa mesma realidade que essa pessoa, então você tem que contratar alguém que sabe qual é o caminho para encurtar o caminho para você. Então, se você quer ser uma pessoa que vive mais no momento presente, menos ansiosa, como é que você vai contratar uma pessoa que não vive no momento presente e tem muitas crises de ansiedade? Não dá. E é um assunto difícil de você ouvir, porque às vezes você tá nessa posição. Então é ter a humildade, igual eu tive a humildade de chegar e falar, pô, não sei, eu não consigo te ajudar nisso. Eu sou foda pra caralho em todas as áreas que eu já te ajudei e você sabe. Agora nisso eu passo pela mesma coisa que você. Agora eu tô bem mais tranquila, dormindo bem. Mas naquele momento... Tá de 4h30. Mas eu durmo bem. 4h30 eu acordo bem. Aí vem os gurus, né, do sono. Ah, mas tem que dormir 8 horas. Banho gelado de manhã. Você tem que dormir 8 horas, eu não. Mas, enfim, primeiro passo, né? Falei pra caralho sobre várias coisas. O segundo ponto que eu ia falar que me ajudou muito a viver no momento presente, que isso é básico, Isso sabe? tem um ponto. É óbvio. Eu já tinha até esquecido qual era a pergunta. Vamos, continua. Como você faz pra viver mais no momento presente? Segundo ponto, que é a espiritualidade. Então, coisas práticas que eu faço para me aproximar da minha espiritualidade. Além da prática espiritualista que eu faço no Dojo, você já sabe. Que é o Diário da Gratidão. Que é a prática que eu passo para todos os mentorados. Todo mundo da ANB, todo babilônico faz a porra do Diário da Gratidão. Todo babilônico. Não é esse, é o caderninho oficial. Então, só semana passada eu recebi 3 relatos de gratidão. Fala, caraca, Babi, eu sou uma pessoa que reclama muito menos, que eu vivo muito mais no momento presente, que eu tô muito mais autoconfiante. Cara, influencia em tudo. Influencia em tudo. Então... agradecer. Porque o que é agradecer? O Douglas me falou isso uma vez e faz muito sentido, de um podcast que ele ouviu. A gratidão só é verdadeira se ela for no presente. Então, você está agradecendo, você está tirando o seu tempo para agradecer ali, você está sendo grato. Então, óbvio, você pode agradecer por coisas que aconteceram, agradecer pelo que ainda vai acontecer, mas a gratidão, ela é o momento presente no talo, é você vibrar a gratidão. O que é a reclamação? O que é o ressentimento? É o sentimento estacionado no tempo. É você ficar lembrando de coisas que aconteceram, lembrando do que alguém fez pra você, lembrando de situações passadas. A gratidão nada mais é do que você ser grato, independente das circunstâncias, independente da escala de tempo. Você tá grato. Então, quanto mais grato você é, mais no momento presente você consegue viver. Porque a ansiedade também é aquela insegurança, é aquele medo. Viver no passado, viver no presente, viver no passado, viver no futuro, viver sempre em alerta. A gratidão é você viver, é você estar grato exatamente pelo que você está vivendo. Então, isso foi um insight que eu tirei. Eu só vou conseguir chegar no meu resultado final se eu for grata pelo resultado que eu estou tendo agora. Então, para você ser grato no muito, você tem que ser grato no pouco. Para você ser grato que muitas pessoas estão vendo seus stories, você antes tem que ser grato que tem 10 pessoas na tua live. Então, é sempre uma escala. Você não tem como ser grato só quando você tiver um carro de 5,5 milhões na sua garagem. Ou quando você tiver 1 milhão de seguidores. Você tem que ser grato porque tem 10 pessoas na tua live porque você conseguiu comprar o teu primeiro Fusca, sabe? Então, isso foi difícil para mim, mas eu consegui quebrar também com atitudes. Porque eu só queria me mudar da casa dos meus pais quando eu me mudasse para minha casa de milhões de reais lá na Barra. Eu falei, cara, eu só saio daqui se for para comprar uma casa de 10 milhões. E aí, Douglas conversou comigo e falou, amor, será que a gente não vai para uma outra primeiro e depois a gente vai para aquela, senão vai demorar. E você quer sair de casa. Tipo assim, eu queria sair não por problemas com a minha família, porque minha família é maravilhosa, mas que eu queria ter minha própria casa. Então, é um processo também de que isso é ego. Isso é ego. Eu não posso sair, eu não posso ter o meio. Eu tenho que sempre ter o mais. Então, aprendi a lidar com o meu ego também, sabe? Porque eu não queria comprar um computador. Eu lembro que eu não queria comprar um computador e eu queria comprar só um MacBook. E isso aconteceu realmente. Eu não comprei nenhum computador. Só comprei computador quando eu consegui comprar um MacBook. Só que isso atrasou meu progresso. Eu ficava trabalhando só no celular. E eu só comecei a ter o computador quando eu fui capaz de comprar um MacBook. Então, assim, eu tô sempre me lapidando. Porque agora eu tenho um computador também. A tela, né? Um monitor. E eu queria um monitor da Apple. Eu queria todo o setup da Apple.
E, no momento, eu não conseguia comprar o setup da Apple. Então, eu falei, cara, vamos colocar nessa posição de humildade novamente, comprar um monitor, aceitar o momento presente, viver no momento presente, ser muito grata porque eu tô conseguindo comprar isso aqui agora, porque é esse monitor que vai me levar ao monitor que eu quero ter. Cara, é a mente, é você discutir com a sua mente, que eu sempre falo pros mentorados. Quando você começa a discutir com a sua mente, aí você tá no caminho certo. Porque a maioria das pessoas faz tudo no automático. Tem os hábitos no automático, ou então briga com as pessoas no automático, ou é hater no automático. Quando você começa a discutir, caralho, por que eu tô comentando isso no post de alguém? Cara, por que eu não compro primeiro um computador agora para eu conseguir otimizar o meu trabalho e depois eu penso em comprar um computador melhor? Porque a gente faz tudo sem pensar. Então, é muito consciente também você discutir com a sua mente no presente. Sabe? Cara, por que eu tô fazendo essa porra agora? É o nível de consciência aumentar. Então, esse é o segundo ponto. Vai embora. Não, esses são os 2 pontos. É porque eu já incluí a espiritualidade também. A espiritualidade, pra mim, é você... Quando você vibra na espiritualidade, fica muito mais fácil de você viver no momento presente. Porque você vê a vida como um presente mesmo, sabe? Como um... Não viver no momento presente também, querer sempre o melhor de primeira, e eu já fui essa pessoa, é o ego novamente. É você não se ter a humildade de entender que você tem um caminho pra seguir, pô. É o passo a passo. E quanto mais feliz... Quanto mais grato você é pelo momento presente, mais rápido você chega lá, sabe? Então, assim, isso é base. Quanto mais você fica reclamando, quanto mais você fica, ai, mas eu queria ter isso, mas eu queria ter aquilo, quando você chega lá, você vai querer ter outras coisas. Então, é um processo que eu aprendi na marra também. Tem que agradecer por isso que eu tenho aqui, porque senão, quando eu tiver mais, eu não vou conseguir agradecer, sabe? Então, acaba entrando na ganância, ao invés da ambição positiva. Sempre querer mais, sem agradecer pelo que você tem, sempre que o que você tem não é suficiente. Então, essa insuficiência é negativa, porque tudo já é suficiente, a vida é suficiente, sabe? Nós somos suficientes. Só que aí tem aquela linha tênue entre nós somos suficientes, mas eu estou insatisfeito com o que eu tenho agora. Então, é o que eu sempre falo, grato, porém insatisfeito, sabe? Porém suficiente. É uma linha tênue. Sou suficiente, estou grato, porém estou insatisfeito. Contudo, portanto, vou em busca de coisas melhores. Por isso que o desenvolvimento pessoal, ele é muito... Cara, são muitas camadas, sabe? É muito profundo. Sem fim, né? É um ciclo sem fim. É até o resto da tua vida. Então, por isso quando a pessoa fala, eu vou fazer consultoria. Vai começar e nunca mais vai parar. Tô brincando. Mas tem isso também. Não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas os livros do Osho são muito bons. Eu gosto muito dos livros dele, por mais que, né, enfim, tenha toda uma história aí. Mas durante esse período todo que ele estava escrevendo os livros, pra mim, ele é um dos melhores, assim, autores. Ele colocou que a psicologia, o coaching, enfim, tudo que tem a ver com a saúde mental é muito necessário. E eu compartilho dessa mesma visão que ele. Mas, ao mesmo tempo, primeiro, não é todo mundo que precisa. A gente tem que ter esse nível de consciência. Eu nunca fiz terapia. Assim como nunca tive crise de ansiedade, nunca tive burnout, nunca tive nada. Eu sempre consegui me autodesenvolver com mentores, sim, óbvio, mas mentores, assim, que eu ativamente fui atrás, sabe? Pô, vou ver vídeo, eu leio muito livro. Sempre que eu tinha algum problema, inclusive quando eu fiquei grávida, quando eu tive Noah, eu tive uma questão mental mesmo no pós-parto, de que eu tava... O puerpério, né? Falei, cara, eu preciso resolver essa porra. O que eu fiz? Comprei vários livros sobre a mente. O Poder do Agora, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo e mais um outro. E o Aprendendo a Silenciar a Mente. Eu comprei os 3 e eu consegui resolver o problema que eu tava tendo, mental. Por quê? Se o problema é na mente, eu tenho que resolver a mente, sabe? Então, eu sou o tipo de pessoa, de fato, que eu gosto de ter mentores e eu quero ter. Mas se eu tiver que resolver o problema sozinha, eu vou resolver. Então, isso é uma falsa ilusão também. Eu amo ser coach. E a maioria das pessoas precisa de um coach. Mas tem gente que não vai precisar. A pessoa sabe resolver os problemas dela sozinha. Então, isso foi uma parada que eu li no livro do Osho que fez muito sentido. E o segundo ponto é, mesmo que essa pessoa precise, por quê? Aquilo que a gente já falou. Eu não tive tantos traumas, eu não tive trauma infantil, sempre tive minha autoconfiança sendo lapidada, sempre fui o tipo de pessoa que gostei de coach, sempre fui o tipo de pessoa motivacional. Então, toda a minha trajetória de vida me levou a ser mais fácil de resolver os meus problemas sozinha. Agora, uma pessoa que teve trauma de infância, uma pessoa que nunca gostou de desenvolvimento pessoal, uma pessoa que teve relacionamentos tóxicos, eu nunca namorei. Meu primeiro namorado foi meu marido, Douglas, porque eu não queria namorar ninguém porque eu era muito boa pra todo mundo. Então, eu nunca tive situações que me fizeram ter muitos gatilhos, sabe? Então, é mais fácil, de fato, pra mim resolver minhas questões. Mas, pô, uma pessoa que teve trauma, relacionamento abusivo, caralho, a 4, ela precisa, de fato, de um coach, de um terapeuta, de um mentor pra conseguir limpar a lente dela, pra ela seguir o caminho dela sozinha. Então, é o que eu sempre falo pros mentorados. Essa foi uma brincadeira real. Fez a consultoria, nunca mais vai parar. Não. Eu já faço a consultoria entendendo que são ciclos. Tem gente que precisa de 6 ciclos, tem gente que precisa de 4, tem gente que precisa de 1.
sabe? Cara, tem gente que com um ciclo a pessoa transformou completamente a vida dela. Eu não tenho nem como mandar um áudio pra ela e falar, vamos continuar? Porque a pessoa não precisa mais de mim. Ela literalmente criou asas pra voar. Cara, teve uma mentorada minha que literalmente, em 45 dias, ela foi de 2.000 pra 10.000. Outra mentorada minha que desbloqueou a zona fodástica dela, desbloqueou todos os hábitos, tá num relacionamento muito saudável, tá ganhando mais. Eu vou falar o que pra ela? Ela já entendeu, sabe? Então, todo esse lance da gente, de nós que trabalhamos com saúde mental, então, terapeuta, coach, enfim, é entender que é muito importante que a gente seja essa base pro nosso cliente. Mas a gente tem que fazer ele conseguir desenvolver o sistema de resolução de problemas sozinho. Senão a gente sempre vai terceirizar e sempre vai depender de outra pessoa, sabe? Pra tudo. Então, muito pontual isso. Por isso que todos os meus acompanhamentos e a minha consultoria é te desenvolver ao máximo no período de tempo que realmente você precisar. Tem gente que é um ciclo, ok, mas essa pessoa que tem muito mais trauma, que sempre teve mais dificuldade de desenvolver, ela vai ter que ficar mais tempo. Tô com uma menina agora de 4 ciclos, já desenvolveu muito, mas ainda precisa desenvolver mais. Então, a gente desse lado tem que ter a consciência também de qual é o ponto, até onde que essa pessoa vai ir comigo. Porque de que adianta a pessoa depender de mim a vida toda? Então, eu não tô fazendo um bom trabalho, porque eu não tô conseguindo formar ela pra vida. Meu trabalho como coach é formar você pra você conseguir ter a sua resolução de problemas e no futuro você ter um puta problema que você não tá conseguindo resolver, você vai e me liga, cara, preciso de você de novo. Mas eu não quero criar necessidade do meu cliente comigo. Eu não quero fazer isso. Eu quero que ele se desenvolva pra caralho a ponto dele falar, porra, ela que foi minha coach, ela que fez com que eu conseguisse me desenvolver assim, me ajudou, né, enfim. Mas eu consigo resolver as minhas questões sozinha. Senão você cria uma dependência que não é saudável. E a gente que trabalha com saúde mental tem que entender isso. Não é saudável uma pessoa depender de conversar com você para conseguir resolver os problemas dela, entende? Sim. Independência, então, igual a autoconfiança. Ó. Que volta pra isso, né? Sim. Você ajuda a pessoa a desenvolver a autoconfiança dela. Sim, sim. Cara, eu queria te perguntar... Quanto mais autoconfiante, mais independente você se torna, né? Na vida. Uhum. E como isso ajuda e se atrapalha, não sei se atrapalha, de certa forma, em estar num relacionamento com uma pessoa, com 2 pessoas que são muito autoconfiantes. Como é que você... Desenvolve. Como é que você desenvolve isso? Porque, na minha visão, é algo que é saudável, né? Porque, justamente, você não fica preocupado com outras coisas. Mas como é que você faz essa combinação com uma outra pessoa para você viver uma vida 2, sendo independente, muito autoconfiante? Como é que você faz para se tornar uma pessoa assim? E se existe algum lado negativo em você ser uma pessoa assim? Boa pergunta, gostei. Tem essa dificuldade de... Porque claramente dá para ver em vocês. Distinguir. Tem essa dificuldade de distinguir a independência como sendo algo ruim. E a gente vai entrar em assuntos que têm muitas ramificações. Exemplo, o lance da energia feminina e da energia masculina. Você ser independente, mas você... Pra mim, todo o lance da energia feminina e masculina no relacionamento que as pessoas falam, da mulher ser dependente, ao meu ver, não é ela ser dependente 100%. É ela ser independente e ela conscientemente escolher que naquele momento ela quer ser dependente. Pô, vou deixar meu marido resolver aqui e vou ficar off guard. Vou ficar com a minha guarda baixa. Não é que ela não é independente, é porque ela escolheu que ela não quer ser naquele momento. Então, ao meu ver, não tem como um relacionamento ser saudável se as 2 pessoas não forem autoconfiantes e independentes. Porque quando você é dependente da outra pessoa, você vai refletir todas as suas inseguranças nela. Eu não sei de onde as pessoas tiraram que a independência é algo ruim. O ponto é, independência não significa que você não precisa da pessoa para nada, sabe? Sim. Então, é muito diferente. Esse conceito que a galera tem hoje em dia, né? Eu sou mulher, sou independente, não preciso de homem pra nada. É diferente, eu sou muito independente, eu faço tudo sozinha, eu ganho meu dinheiro, eu faço meus treinos, eu tenho a minha solitude muito clara, assim, eu gosto de ter um momento sozinha, eu consigo fazer tudo que eu quiser fazer, eu vou conseguir fazer sozinha, se eu quiser. Mas eu escolho não querer fazer sozinha, porque viver uma vida 2 é muito melhor. Você tem um mastermind de mente, um mastermind de ideias, um mastermind de valores com outra pessoa, é algo muito rico. Mas isso não significa que você não sabe fazer sozinho. Então, pra mim, a autoconfiança é isso também. É você entender que você consegue, mas você não quer. É isso. Pra mim, o relacionamento tem que ser assim. Você nunca pode estar num relacionamento porque, nossa, eu devo a minha felicidade a essa pessoa. Cara, eu nunca vou falar isso pra ninguém. A minha felicidade eu devo só a Deus. Sabe? Porque é ele que fez eu estar aqui. Até mesmo ao meu filho, meu marido, a minha família. Você não tem como depositar
toda a sua felicidade a pessoas específicas, sabe? Isso, na verdade, é um sinal de dependência. Dependência emocional, dependência afetiva, e nenhum tipo de dependência é boa. Porque ela sempre vai levar você para um caminho de insegurança. E o caminho da insegurança traz o quê? Infelicidades, traz ansiedade, traz pensamentos intrusivos, traz depressão. Então, nunca é bom. Eu devo, de uma forma parcial, eu devo parte muito da minha felicidade à minha família, ao meu filho, ao meu marido, mas eu não devo a minha felicidade integral a eles, porque aí eu não tô sendo... Eu tô sendo dependente, sabe? Eu não nasci com Douglas, grudada com Douglas. Então, se porventura alguma coisa acontecer e a gente não ficar junto, eu vou ser infeliz a vida inteira porque eu devo a minha felicidade a essa pessoa em específico. Então, é essa falsa ilusão de que você falar que você deve a sua felicidade ao seu parceiro que vai demonstrar que você, na verdade, ama ele, que é mentira. É, na verdade, o caminho contrário. Quanto mais dependente você se torna, mais você toma atitude de uma pessoa dependente, você afasta aquela pessoa de criar um relacionamento verdadeiramente bom. Porque o relacionamento bom é um relacionamento onde duas pessoas independentes escolhem entrar num relacionamento. Onde duas pessoas autoconfiantes escolhem entrar num relacionamento, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa pergunta, né? De, duas pessoas confiantes, duas pessoas independentes. Eu sei que não foi... A sua pergunta foi me fazer responder. Mas o ponto tem muita gente que acredita nisso. Só que é diferente pessoas confiantes e independentes de pessoas com a mesma personalidade. Aí, eu acho que não tem como dar certo. Duas de mim. Não dá. Sabe? A personalidade tem que ser... Você tem que completar aquela outra pessoa. Tu acha que tem que ter uma pessoa mais extrovertida e uma outra mais introvertida? Assim? Não majoritariamente nesses extremos, mas sim, esses polos fazem diferença na hora de... Eu acho que faz. Porque, por exemplo, a gente sai... A gente não, tô falando pessoas, né? A pessoa sai pra um jantar, sai pra uma festa. E aí, às vezes, pode ficar um querendo aparecer mais que o outro, um querendo fazer mais amizade que o outro. Então, eu consigo visualizar isso em algumas amizades e também no relacionamento que eu tenho. Eu e a Marina... Cara, somos pessoas muito diferentes, sabe? Então, a gente se complementa muito. Se a Marina fosse muito igual a mim, não ia dar certo, cara. Porque é meio que inconsciente também. A gente não consegue se conectar com pessoas que são iguais. A gente não consegue, porque a gente precisa da pessoa que complemente a gente. Você sabe de uma amizade minha que acabou porque a pessoa era teoricamente parecida, mas não era tão boa quanto eu. Enfim. Mas tinha as falhas. Mas o ponto é... Você tem que se conectar com uma pessoa que vai te complementar. Porque se você está saindo com uma pessoa que é exatamente igual a você, ela vai somar o quê a você? Se você, tudo que você já tem, tudo que você já sabe, ela teoricamente vai ter também. Então, quando você namora uma pessoa que completa você, faz muito mais sentido. E, às vezes, uma pessoa introvertida e uma pessoa extrovertida tem muito a agregar na vida uma da outra, sabe? Então, pra mim, faz muito sentido. Pô, o meu marido é muito mais introvertido que eu, assim como a minha melhor amiga também, assim como você também. Então... vocês me completam de certa forma e eu completo vocês. Vou dar o exemplo da Marina. Ela me ajuda muito a viver no momento presente, a ser mais calma, a ser mais... a ter mais equilíbrio. Ela sempre vem com essa energia mais da calma. Só que, ao mesmo tempo, ela precisa, e ela já falou isso pra mim, que ela precisa dessa minha energia da ação. Então, Marina, você vai fazer essa porra, você vai fazer agora, você abre essa porra desse stories que você vai gravar e você vai falar. Então, ela falou que se não fosse por mim, ela não teria nunca aberto uma empresa. Porque essa energia de ação. Eu não perguntei pra ela quando a gente abriu o TEP. Eu falei, a gente abriu. Abrimos o TEP. Então, é essa energia de complementar. Mas imagina se tem duas pessoas, assim, no relacionamento, sabe? Óbvio que a amizade acaba sendo diferente, mas relacionamento você tá convivendo com aquela pessoa todo santo dia, sabe? Todo dia da sua vida. Imagina conviver com dois de você. Acho que não é questão de dar certo ou errado, acho que é questão de ser morno demais, né? Acabar caindo num lugar onde, em algum momento, para de fazer sentido, talvez. E... Talvez. Voltando a falar de energia feminina e masculina, eu vou trazer uma pergunta um pouco polêmica que eu vim pensando, não sei... acho que eu vou replicar para você. Não sei se eu tenho opinião sobre isso, mas você acha que a autoconfiança ela é muito associada à energia masculina? Você consegue... Consigo visualizar isso. E você consegue dizer se tem como você ter uma energia muito feminina e ser muito autoconfiante no mesmo nível, assim? Então... tem-se essa associação. Porque, inconsciente. Pelo menos, estereotipamente falando assim... Isso, estereotipamente falando. Mas até nas séries, nos Shelbys da vida aí. Sim. Só que aí... Exemplo, em Suits, tem a Jéssica. A Jéssica que é a dona da porra toda também.
Ela é maravilhosa, super feminina nos looks dela e tal, mas dá pra ver que a energia dela é muito incisiva, é muito de pressão. Então, eu não acho que a autoconfiança ser associada à energia masculina é algo ruim, porque as pessoas acham que energia masculina é igual homem. Não. Sim. Então, a mulher e o homem têm tanto a energia feminina quanto a energia masculina. O homem precisa ter a energia feminina, assim como a mulher precisa ter a energia masculina. Então, o fato da autoconfiança estar muito interligada ou atrelada à energia masculina em si, eu não vejo como um problema, porque quando a gente faz essa quebra de fatos, essa quebra de interpretações, a energia masculina é o quê? A dominância, a ação, a segurança. Então, faz sentido com que a autoconfiança esteja atrelada à energia masculina. Mas o ponto é, que eu até falei para uma mentorada minha, dei esse exemplo no nosso último podcast. Falei para ela, cara, você tem que assistir Peaky Blinders, porque ela tinha energia muito feminina e tá maravilhoso. Eu acredito que nós, mulheres no relacionamento, a gente tem que dosar, tem que ter também energia feminina para deixar o homem entrar com a energia masculina dele. Mas, ao meu ver, no trabalho, a mulher que é empreendedora, é energia masculina no talo, assim. Você tem que resolver, você tem que fazer, você tem que dominar, você tem que ter segurança. Então, assim, eu vejo muito a Jéssica de Suits com uma energia masculina no trabalho muito forte, mas isso não é ruim, a mulher é dona da porra toda, entendeu? Na vida pessoal dela são outros 500, assim, ela teve problemas de relacionamento porque ela focava muito no trabalho dela, então isso é falado na série também. Então, no decorrer, na construção do personagem dela, ela aprende a ter mais a energia feminina no relacionamento. Então, isso é muito legal na série, porque ela continua com a energia super forte no trabalho. Então, pra mim, ser atrelado não é um problema, porque as pessoas têm uma visão muito deturpada de que energia masculina igual homem e energia feminina igual mulher. Não. Todos nós temos que ter os dois. Então, pra mim, você, ao meu ver, eu, Bárbara, tenho que desenvolver mais a energia feminina no relacionamento, mas menos a energia feminina no trabalho. Porque o meu trabalho é ação, cara. É ação, é decisão. Eu empreendo. Então, eu tenho que tomar atitudes de alto risco. Eu vou ficar insegura? Vou ficar com medo? Vou ficar passiva? Não. Eu tenho que resolver essa porra. Então, que tipo de energia que eu tenho que ter? A energia da ação, a energia da decisão. Então, a nível de desenvolvimento pessoal, de interpretação corporal, de interpretação comportamental, tá mais ligado à energia masculina, mas eu não acho que isso seja um problema. Porque nós, mulheres, também temos que ter a energia masculina, entendeu? Esse é o ponto. E a gente tem que entender aonde que a gente vai ter. Uma mulher que empreende no trabalho não tem como ser toda, ai, caramba, não. Não dá. Não, a mulher moderna, ela tem que... hoje, ela... É que a energia de trabalho é mais masculina, né? É o que você falou, a exercício de ação. Sim. Só que eu acho que o efeito colateral disso, principalmente por conta das narrativas que existem no mundo hoje da mulher empoderada e associando totalmente a independência dela, sem precisar de um homem, elas associam a elas serem femininas a serem vulneráveis, eu acho. Muitas vezes. Eu já ouvi isso de uma menina, inclusive. Quando eu era mais feminina, quando eu me sentia mais vulnerável ao mundo, sei lá, de alguma forma isso, inconscientemente, ela associava ser feminina a ser uma pessoa mais fraca, tá ligado? Mas a autoconfiança é vulnerabilidade, aquilo que eu falei pra você. Então, já quebrei aí. Porque ela ser mais feminina faz com que ela seja mais vulnerável? Ou seja, ela tem menos autoconfiança? Não. Teria que ser ao contrário. Mais exposta, de alguma forma, às maldades do mundo, às maldades de outras pessoas que vão entrar... Eu também acho. Mas aí é misturar assunto. Falta de inteligência emocional e autoconhecimento. Porque tá misturando assunto que não tem a ver. Como a autoconfiança te prepara para enfrentar conflitos? Cara, você bateu em todos os pontos sem que eu tivesse perguntado. Eu sabia que ia ser assim. Você ia embora. Falei tudo. E a autoconfiança, energia. Já sabia tudo que você ia perguntar. E tudo isso facilita, inclusive, nos diálogos, né? Você ter autoconfiança, ter autoconhecimento. Acho que a maior parte dos problemas hoje, na verdade, no mundo, né? É aquilo que eu falei no outro podcast, que o que a gente mais faz é o que a gente menos sabe fazer, que é se comunicar. Caraca, o que a gente verdade. mais faz é falar, e o que a gente menos sabe fazer é se entender. E as pessoas não conversam. E acho que no relacionamento também. Isso é um dos valores que hoje eu considero que eu desenvolvi, que é conversar, entender, buscar entender, e não ficar nessa de
de tentar adivinhar o que a pessoa está pensando, ou que, mas, porra, meu irmão, só pergunta e fala o que é. O que você... Conversa, tá ligado? Sim. Assim resolver, senão você não vai ter relacionamento longo com ninguém. É E para resumir, né, todo esse nosso assunto de autoconfiança, Sim. onde mais podemos ouvir você falando sobre isso? Aí as pessoas vão falar que a gente combina? Aí... Sim, no dia 20 de abril a gente vai fazer um workshop de autoconfiança aqui no Rio de Janeiro para desenvolver todos esses pontos que a gente falou aqui no podcast, só que de uma maneira muito mais técnica, muito mais prática e direcionada também. Coisas que, por exemplo, a gente falou sobre uma autoconfiança muito interna, muito a ver com a mentalidade, muito a ver com o nosso emocional, mas tem a autoconfiança muito visual também. Então, linguagem corporal, tom de voz, vestimento, tudo isso influencia diretamente na forma como o outro vê a gente. Então, é aquilo que eu falei, quando eu era professora de inglês, eu andava com o meu coque, dava minha aula e demonstrava que eu era autoconfiante, que eu sabia o que eu estava falando. Mas a gente não tem só que ser autoconfiante, a gente tem que parecer ser. E para você que é inseguro, esse é o primeiro passo. Fake it until you make it. Finja até ser. Então, o melhor local que você vai, de fato, aprender a fingir ser autoconfiante e desenvolver essa autoconfiança genuína de verdade é no dia 20 de abril, no nosso workshop A Arte de Ser Inabalável. Te esperamos lá.